Bom, estamos gravando. Boa noite a todos. Hoje, tá, pessoal, a gente vai fazer Boa noite a uma, todos. boa noite, uma aula um pouquinho diferente, né, das aulas tradicionais. Como eu disse, essa disciplina ela também tem um papel de trazer para vocês, ex-alunos ou pessoas ligadas à estatística, né, para trazer uma experiência para vocês de como é que foi a faculdade, de como é que foi entrar no mercado de trabalho, dar dicas e tirar dúvidas de vocês também, tá? Então, assim, hoje o primeiro convidado que eu trouxe para vocês foi o Adriel, tá? O Adriel é um ex-aluno nosso aqui da ENSE, ele se formou tem uns 4 anos mais ou menos, foi até meu orientado, né, de geografia, e ele vai falar coisas interessantes para vocês aqui sobre a profissão, sobre tudo, sobre a experiência dele, ele tem bastante coisa legal para contar. E vou dar mais ou menos assim, até 1 hora para ele fazer a apresentação dele, tá? E aí depois vocês vão guardando as perguntas, porque aí quando ele terminar, aí vocês podem fazer perguntas pelo chat ou então ligando o microfone, a gente vai organizando aqui e a gente fica mais um tempo aqui para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então vou pedir para todo mundo desligar o microfone e vou passar a palavra para o Adriel. Então, antes de passar a palavra para ele, só agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Sempre bom ter você aqui. E é isso. Fique à vontade aí, conte-nos sua história. Valeu, Gustavo. Boa noite, pessoal. Na verdade, eu que agradeço, Gustavo. É sempre bom, né, receber esse convite de estar aqui de novo com o pessoal da Ence. Eu sou só o que me conhece mais sabe que eu sou mó fã da Ence, né, tipo, de carteirinha. Vocês viram, e do Gustavo também. Agora eu posso falar tranquilo, né, que já não sou mais aluno ali, então o pessoal não vai achar que é puxar saco e tal. Mas a gente, tipo, pra vocês terem uma ideia, o Gustavo me deu 5 matérias na época da ENSE, né? Foi o paraninfo da minha turma, foi, tipo, o meu orientador, então influenciou pra caramba aí, né? Então qualquer coisa eu posso botar na sua conta, Gustavo, qualquer coisa lá que reclamassem. Então eu fico muito grato, porque vocês vão ver aqui, tipo, a ENSE é bom devolver um pouco, assim, falar um pouco o que que eu vivi depois, o que que eu aprendi. Até porque, de novo, eu entrei na ENSE tipo um Adriel, né, e sair da Ence de outra forma, assim, eu acho que é muito legal essa coisa de graduação, né, falar, tipo, faculdade, igual tá todo mundo aqui, primeiro período, e, tipo, ver o resultado de vocês, terminar, por que fazer uma graduação em estatística? Porque a Ence, tipo, você mudar de classe social, né, você entrar no curso numa classe social e terminar em outro, né, todo mundo aqui, eu sei que a vida tem vários valores, mas a gente escolhe um profissional também pensando no financeiro, né, ou o que a gente vai trabalhar, a área de atuação e tudo mais, e a estatística e a ENS trouxeram muita coisa boa, que aí eu posso compartilhar aqui e a gente vai falando. Eu vou compartilhar a tela aqui, trouxe um slidezinho para guiar, deixa eu ver aqui se vocês me falam, se conseguir ver. Vocês estão vendo o PPT? Tá aparecendo. Ah, show. Então, pessoal, de novo, primeiro prazer, né? É, meu nome é Adriel, né? O Gustavo já falou. E aí, vou falar aqui um pouquinho para vocês. Eu pensei aqui em falar em dividir em 3 momentos. Falar um pouquinho do trajetória profissional, meio que pós-ENSE, um pouco de ENSE, falar um pouco de mim, para vocês, pô, o que que um ex-aluno, né, tá atuando, depois da ENSE, né, o que que eu vivi, né, um pouco do porquê, o resultado de cursar graduação, falar um pouco da vida acadêmica, que foi esse período durante a ENSE, né, como foi minha jornada aí, e alguns tópicos relevantes que eu acho legal, assim, pensando o que eu gostaria de ouvir, né, estando aí no primeiro período, né, acho que dá para contribuir com alguma coisa. Depois a gente abre para pergunta, e aí, pessoal, a gente pode trocar uma ideia e tirar qualquer dúvida que a gente tenha aí, tanto aqui quanto depois, né? Somos do mesmo vínculo aí, todo mundo esse ano, a gente pode se falar depois daqui. E aí um pouco de trajetória profissional. Então, pessoal, hoje, né, eu atuo como gerente, né? Eu sou um gerente na área de ciência de dados.
Então já é uma informação aí, né? A gente está cursando estatística aí, mas eu acho que a maioria que sabe que hoje, quando se fala de estatística, setor de atuação, a gente fala muito de data science, né? Que é o boom, que é diferente de estatística, é um pouco mais abrangente, mas acaba que é a atuação que a maioria acaba indo, né? E graças a Deus, eu falo que eu sou muito grato também, porque a gente está vivendo o momento da ascensão do nosso curso, da nossa formação, justamente por causa dessa carreira, digamos assim, que surgiu, né? E hoje eu lidero um time, né? Na verdade, eu estou passando por uma transição de empresa. Hoje eu trabalho em startup, liderando um time de tecnologia, não só de data science, analytics, mas time de desenvolvedores, né, de programação. Mas antes disso, digamos, há um mês atrás, eu trabalhava em consultoria, né, liderando o time de cientistas de dados, né, em vários clientes aí. A gente atua, vocês vão ver que o estatístico, o cientista de dados, atua muito com as grandes multinacionais aí que estão no Brasil, tanto aqui quanto fora. E tem bastante coisa legal aí é, na minha trajetória, assim, né? Que o nosso curso aí proporcionou. E aí, falando um pouco assim do meu background, um pouco eu comecei a minha carreira profissional durante a ENSE ainda, na área de seguros, como estatístico. Vocês vão ver, eu vou até colocar as duas aqui, seguradoras que eu trabalhei, vocês vão ver que grande parte, principalmente da galera do Rio, vai para o mercado segurador, né? Hoje você tem no Rio a Sul América, a Generali, que eu não sei se ainda está se tá no Rio, eles estavam fazendo uma mudança, né? E a Bradesco Seguros, são grandes seguradoras que absorvem muito a galera da Ence, então vocês vão ver muita gente indo para essa área. Então eu comecei ali como estagiário, depois assistente, depois analista, né? Comecei justamente na área de automóvel, né? Então seguros de automóvel. O legal né? Estatística ela é trabalhar, trabalhar com estatística, você trabalhar com incerteza, né? Vocês vão ver muito quando vocês entrarem na disciplina de modelagem estatística, que é basicamente aquela coisa, né? Você pegar a realidade, né? Um fenômeno, e jogar aquilo para uma equação matemática ou seja, simplifica um fenômeno numa equação matemática. E o seguro, basicamente, eu vou falar aqui um pouquinho, mas as seguradoras elas trabalham com o quê? Com risco de você, por exemplo, bater o seu veículo. Só que isso é incerto, né? E aí a seguradora tem que saber ali mais ou menos tipo, qual a probabilidade disso acontecer, quanto que vai custar, isso é incerto. E aí entra a gente justamente para modelar, né? Criar uma equaçãozinha matemática que defina isso. Vou falar um pouquinho melhor, mas eu tenho vários colegas nessa área, provavelmente vocês terão vários que estarão. E aí, só que aqui eu atuava como, até 2017, que foi o fim, quando eu me formei na ENSE, eu atuava como estatístico mesmo, né? Como essa role, né? Esse era o meu cargo, estatístico. Mas em 2017 eu fiz uma mudança, né? Forte, assim, de foco. Não era o meu foco, mas uma mudança de atividade, que foi justamente para a Accenture. Não sei se vocês conhecem, a Accenture é a maior consultoria do mundo, né? Consultoria de negócios, de tecnologia. E a Accenture ela tem a Accenture Applied Intelligence, que é um braço de inteligência artificial e dados da Accenture, né? Então, e lá eu atuava como cientista de dados. E aí mudou a forma de se trabalhar, né? O estatístico se preocupa bastante com a equação em si, mas o cientista de dados, o pessoal já espera algumas coisas diferentes, né? Algumas técnicas além da graduação. A nossa graduação dá uma base maravilhosa para se atuar com data science, mas tem algumas técnicas que vêm mais da galera da computação, que eles desenvolvem, digamos assim, desenvolveram, né? Outra linha acadêmica, que a gente consegue aprender bem, né? Que são os famosos modelos de machine learning. E aí você aprende uma estatística um pouco diferente, também se preocupa bastante com a questão de computação. Então, o estatístico, ele se preocupa bastante com a equação, com o problema, com os dados, e às vezes o cientista de dados, o pessoal já quer que você converse um pouco ali com a galera de tecnologia, entenda um pouco de desenvolvimento de software, para você pegar aquele modelo, encapsular aquilo num softwarezinho e botar para rodar.
e aí também um pouquinho de negócios. Então eu fiz essa mudança, saí de seguros e fui para consultoria. O que é consultoria, né? Consultoria basicamente é um hub, uma empresa, que ela tem vários profissionais, digamos, cientistas de dados, nesse exemplo, só que a gente não tem uma indústria específica. Então a consultoria ela vende o conhecimento do cientista de dados, do profissional, do estatístico. Então já dentro da Accenture já tive clientes como Cielo, já foi um cliente, adquirente de pagamentos. Aí eu fiquei lá 3 meses na Cielo. Depois ia para um outro cliente, BRF, né, que é Sadia Perdigão. Fiquei lá 2 anos. Via Varejo, vocês vão ver que Via Varejo é Ponto Frio, Casa de Bahia. Fiquei lá um período. Então você roda um pouco as indústrias, muda o seu problema que você está resolvendo, mas o que permanece é o seu conhecimento de estatística, né, de data science no geral. Isso foi legal para o início de carreira, porque eu não sabia direito qual indústria eu queria, né, me especializar. Eu vinha de seguros, é uma área super legal, mas eu falei, cara, sou novo, quero conhecer mais, eu quero o mundo aí, rodar um pouquinho antes de escolher. E eu fui para a Accenture. E graças a Deus, é uma mega empresa, tem vários ex-alunos aqui da Ence, né? Pelo menos eu consigo pensar nos 5, 6 que eram do meu time. E lá eu fiquei 3 anos, né? Comecei como analista, que é o júnior lá, fui para consultor, que é um cargo já mais sênior, mais independente, e saí de lá como gerente, então liderando ali, fazendo parte da liderança do time, né? Gerenciando projetos, né? Então ali já acima de algumas pessoas, né? Já pensando um pouco mais na estratégia do projeto, já não fazendo o modelo ali com a mão, mas já indicando o pessoal o que fazer, né? Já orientando, recrutando, nessa parte mais executiva. E aí, esse ano, na verdade, fim do ano passado para cá, eu tive uma passagem, acabou sendo rápida, na Capgemini, que é uma outra consultoria. A Accenture é uma consultoria americana, né, uma mega empresa, e a Capgemini também é outra consultoria gigante de origem francesa, né? Que eles estão investindo bastante, a Cap está investindo bastante em crescer o time de ciência de dados aqui no Brasil. E aí eu fui lá para desenhar estratégia, junto com alguns profissionais, rolou um movimento aí no mercado e foi bem legal, uma empresa muito legal, principalmente em tech, né, voltada bastante para tecnologia. E hoje eu fui para outro projeto, né, também um outro movimento de carreira, onde hoje eu estou indo para um fundo de investimento em startups, né. Alguns podem conhecer aqui, porque é um pouco mais famoso, mas é um fundo que está começando agora, né, basicamente alguns caras do marketing digital brasileiro, alguns conhecidos, eles tipo pegaram o patrimônio deles e tiraram da bolsa de valores, basicamente, e começaram eles falaram e pensaram em investir em empresas, né, em fundar startups. Então, alguns especialistas em venda e tudo mais criaram 7 empresas. Uma delas é uma empresa de tecnologia que é a que eu sou head hoje. E a ideia é a gente incubar essas startups e crescê-las, né, gerar produtos e envolvendo analytics e outros temas para justamente ter um potencial de crescimento aí legal. Então estou indo nesse novo desafio aí. Tem sido bem diferente, bem legal. E até falei tava falando aqui com o Gustavo, né? A gente vai se reunir lá em Montenegro, vai rolar uma parte tipo, bem legal. Eu nunca fui para a Europa, é, pensei ano passado, né? Mas aí veio o Covid. E aí a gente vai para lá, vai rolar um hub lá justamente com todos os times para crescer aí. Estou falando um pouco assim da minha trajetória, pessoal. Eu passei por diversas indústrias, né? Esse foi o meu foco muito, de ir ganhando novos conhecimentos para entender ali onde especializar e tudo mais. Essa é a minha trajetória, vocês vão ver que eu sou o primeiro, né? Como o Gustavo falou, cada um aqui foi por um caminho, isso aqui é muito legal. A estatística tem. Vocês vão ver que é um leque de opções, né? Quem aqui quiser, para tudo quanto é perfil, se você quer ser empreendedor, tá no lugar certo, você quer ir para uma multinacional, mais estável. Cara, eu quero estabilidade um pouco, né? Uma empresa mais consolidada. Você quer não dormir, trabalhar numa empresa mega agressiva, você pode ir, e tem várias pessoas que se dão muito bem nesse esquema.
E tudo. Eu quero ir acadêmico, quero ir para Fiocruz, quero trabalhar, sei lá, com modelagem para Covid, epidemiológica. Pô, tem muita atuação estatística nisso. Então é muito legal, porque o estatístico ele pode ir para a área que ele quiser, sabe? E a gente está muito bem servido nessa parte. Isso é muito legal. E aí, falando um pouco assim, trouxe um pouco de trajetória, pessoal, mas eu queria, já que, né, sou o primeiro, queria mostrar para vocês um pouco assim do que eu já fiz nessas empresas, né? Que é um pouco do que o estatístico, o que espera por vocês, né? No mercado de trabalho aí, né? Que podem ser atuações futuras, até para entender por que o estatístico faz. Dando até um passo atrás, eu lembro que quando a gente começou a graduação, eu e meus amigos, acho que me colocando aqui no lugar, a gente era um pouco perdido, assim. Eu lembro que eu vi uns vídeos, né? Eu até que fui um pouco diferente nesse sentido. Eu pesquisei muito antes de escolher estatística. Eu olhei vídeos no YouTube, vi vídeos na UNB. Eu lembro até, inclusive, que eu vi um vídeo de um cara falando meio de data science com estatística, que falou de sistema de recomendação, né? Que era um tema, né, da Amazon, falando que poderia atuar com isso. Eu falei, pô, muito legal. Tem um case do Walmart famoso que toda vez é o mesmo exemplo que a galera dá de Analytics, que é o lá da fralda e do cara que compra cerveja. Não sei se vocês já viram isso, né? Que o Walmart identificou que toda vez que compravam fralda, compravam cerveja. Aí descobriram lá que, através lá de machine learning, que eram pais que compravam sexta-feira fralda e cerveja. Aí tinha uns exemplos assim, depois eu entrei um pouco na história, mas eu falei assim, cara, muito legal a possibilidade de trabalhar ali com jogar a realidade para uma equação matemática, né? Mas essa não era a realidade da maioria. A maioria, tipo, entrou na ENSE sem muito saber o porquê, sabe? Por que que eu tô fazendo estatística? Isso é meio complicado, porque vocês vão ver que a gente perde muita oportunidade por isso, às vezes desanima por isso. Você, pô, aqui é outro nível de exigência, né? Às vezes você vem do ensino médio num ritmo, e aí vem cálculo, álgebra, é uma barreira, às vezes, que tem que romper de capacidade de estudar mesmo. Mas depois que você rompe, se sente muito bem e pega o ritmo, vai muito bem. Mas muita gente desiste sem nem saber, porque a pessoa nem sabe muito por que está aqui, sabe? Por que está cursando. E é legal dar uma olhada no futuro, assim, né? O que que aguarda para poder passar pelas matérias de uma maneira um pouco mais tranquila, entender o porquê que você está estudando aquilo ali, né? E aí, falando um pouco de seguros, o que que a gente fazia lá em seguros? Justamente, eu trabalhava na área de modelagem de preço de seguros, né? Então, na Generali e na Bradesco. Basicamente, assim, seguros emitem apólices, né, de risco. Então, vamos pensar aqui no caso de automóvel, tem o Gustavo aqui, o Gustavo tem o carro dele, ele vai, cota um seguro lá na Generali ou na Bradesco, aí tipo, a Bradesco tem que saber, e a Generali, cara, quanto que eu vou cobrar para o Gustavo? Isso é uma pergunta, parece, se a gente pensa, como é que é? Será que eles ficam chutando o valor? Será que é por média de mercado? Não, os caras olham, tipo, quanto que eu tenho que cobrar para o Gustavo para eu não sair no prejuízo? Eu preciso ser competitivo com o mercado, porque eu tenho concorrência, mas ao mesmo tempo eu não posso cobrar barato demais, porque o Gustavo pode bater o veículo dele. E qual a probabilidade disso acontecer? Sabe, eu preciso balancear. Então eu preciso cobrar as pessoas, não é o valor inteiro de um carro, mas um pedaço do valor, mas que faça sentido para no final eu ter lucro em cima disso. Então a primeira pergunta que uma seguradora faz é, cara, quanto que eu tenho que cobrar para ficar no 0 a 0 pelo menos, sabe? Quanto que eu tenho que cobrar para o Gustavo? E aí entra a parte aí da gente de modelar isso, criar uma equação que descreva isso. Basicamente, a gente quebra a gente chama de prêmio de risco, tá? O valor que eu tenho que cobrar para ficar no 0 a 0 em média com o Gustavo, né? A gente fala que o prêmio de risco ele é uma equaçãozinha que é uma frequência, que é o percentual médio de veículos que gerarão sinistro, ou seja, a probabilidade, né? Qual o percentual médio ali de veículos que vão ter um sinistro, sinistro no caso que seria bater, por exemplo, o veículo, vezes a severidade, que é se bater, quanto em média isso vai me custar. Então, se eu tenho mais ou menos o percentual médio de veículos que vão gerar, vezes a severidade, né, que é o custo médio, eu tenho mais ou menos o quanto que eu tenho que cobrar. Aqui só exemplificando. Então, por exemplo, a frequência. Frequência a gente poderia trabalhar aqui com, por exemplo, a probabilidade de colisão no ano. Então, imagina ali que para o Gustavo,
a probabilidade, quando eu pego o histórico, aí entra a gente, pega o histórico, a gente vê que para o perfil do Gustavo, que é homem, tem uma idade que eu não vou falar, o carro específico, brincadeira, mora em tal região, tem filho de maior de 18 anos, e por aí vai. É casado, pode colocar o que for criativo que você achar que faz sentido ali, né? E a gente valida se aquilo ali faz sentido ou não através de métodos estatísticos. A gente descobre que a probabilidade disso acontecer é 5%. Então, em média, a cada 20 veículos do 20 Gustavos, um deles vai bater. Então, 5% ali, em média, isso acontece. E aí, se bater, qual é o valor médio disso? Então, aqui, por exemplo, imagina que, em média, quando bate, aqui tá 50 mil. O carro do Gustavo, em média, quando bate feio lá, é 50 mil que vai custar isso, em média. Então, se eu pegar 5% vezes os 50 mil, eu tenho 2.500. Então, assim, se 5%, se eu cobrar 2.500 do Gustavo, né, já que bate 5% das vezes, ou seja, a cada 20 Gustavo, eu vou pegar esses 20 Gustavos e cobrar 2.500 de cada um. E aí os 20 vão fazer o bolão de 50 mil, ou seja, em média eu fico no 0 a 0. E aí vem a seguradora e bota uma margem em cima disso. Mas quem calcula esse 5% e os 50 mil somos nós, né? Basicamente o que a gente faz é essa equação matemática aí. Aqui é um exemplo simples. Imagina que eu só tivesse a variável gênero, né? Mulher ou homem para modelar, que aliás influencia bastante. Então imagina aqui, eu tenho um modelo de frequência, um modelo específico. Eu sei que, em média, a frequência de colisão é essa equação, é 5% mais 3% se for mulher. Então, assim, era algo, inclusive, que a gente via. Então, para colisão parcial, isso é um dado real. Não é 3%, né? Mas as mulheres, por exemplo, a gente via que, em média, as mulheres batiam mais. Um pouquinho a mais. Então, se for um homem, é um percentual, se for homem, se for mulher, é um pouquinho a mais. Mas, e beleza, isso é um modelo de frequência. Então, se for homem, 5%, se for mulher, 8%. Seria mais ou menos assim. Já aí tem o modelo de severidade, que é o custo médio. Já a gente via, isso é um dado real, a gente via que, por exemplo, já na severidade era diferente. A gente via que homens, quando batiam, a gente não via, não, o modelo via, né? A gente validava isso. A gente estima isso através de métodos matemáticos. A gente via que, por exemplo, a mulher já quando batia, o custo era menor. Então, provavelmente as mulheres elas tinham pancadas menores, talvez pelo percentual, sei lá, um comportamento mais agressivo ali dos homens dirigindo. E aí, quando o homem batia, era mais caro. Então, se fosse homem, seria R$ 2.000, e já a mulher teria um desconto assim, menos, uns R$ 500. Então, basicamente, o que a gente fazia, o que a gente faz, né? Tem vários colegas atuando nisso, é justamente criar essas equações para as seguradoras e assim conseguir precificar embasado em dados, né? E não no achismo para a conta fechar ali para a seguradora ali no fim do dia. Então era mais ou menos isso aí em seguradoras. Depois eu fui quando migrei para Accenture, né? E aí mudou um pouco da role, foi para ciência de dados. Aí eu consegui trabalhar em diversos projetos. Eu não coloquei todos aqui, são alguns, mas aí já mudou um pouco as aplicações, né? Até para vocês terem uma noção. Um dos projetos foi na Cielo. E aí entra aqui um ponto, né? Na Cielo foi legal, foi um projeto onde basicamente a gente fez visualização de dados. Então não teve igual eu falei, pega o dado e joga numa equação. Não é só isso. Vocês vão ver que estatística é uma técnica, mas no fim do dia você é um profissional e você tem que resolver o problema. E às vezes o problema do cliente é simplesmente enxergar um gráfico que ele não vê. E aí você, como estatístico, fala, cara, você só precisava enxergar isso aqui. Pá, e você gera uma visualização que gera muito insight para o cara. Então a gente trabalhava assim muito na Cielo, né? E aí trabalhei na Braskem e outras empresas, na BRF, né? Braskem é de resina de plástico, né, na previsão de demanda. Isso também é uma área bem quente, que é prever o futuro, né? A gente que brinca que o estatístico ele também é um pouco de mãe de Ná com tecnologia, né? Por quê? Muita gente chega para a gente e fala, cara, quanto que eu vou vender no caso da BRF, de nugget no Rio de Janeiro daqui a 6 meses? Existe essa pergunta e é importante saber. Por quê? Porque a BRF, para fazer um nugget, ela tem toda uma cadeia produtiva por trás. Ela tem
Tem os pintinhos, tem que nascer, tem que engordar, tem que crescer, tem um período certo ali de abate, e aí abate vai para a fábrica, da fábrica tem o frete, tem o armazenamento e entrega para o rio. Então ela tem que ter uma noção de qual vai ser a demanda pelo produto dela lá no futuro, né, para ela poder se planejar. Isso é muito forte. E aí o estatístico atua muito nisso. Então a gente pega ali o passado, né, e joga ali a gente pega ali alguns ciclos, vou falar um pouco aqui, e ajuda essas empresas a prever o futuro, né? De novo, com uma equação matemática ali no fim do dia. E na Via Varejo também, com o que é Casa de Bahia e Ponto Frio, com o sistema de recomendação. Essa parte eu tenho bastante orgulho também. Então hoje, se você vai no, recebe o e-mail da Casa de Bahia, vai lá na loja, o cara pede seu CPF, coloca num tablet, no site, no aplicativo, tem um sistema de recomendação ali, de acordo com o seu CPF, que foi a minha equipe que desenvolveu. Né? Basicamente, a gente pegou lá os dados e entendeu o que te recomendar que faça mais sentido para você para aumentar a conversão, né? E você comprar mais, né? E ficar mais satisfeito com os produtos ali. Porque muitas vezes, porque pensa, a varejo tem 10 mil produtos. Não dá. O cara tem que escolher 10, 5 para te mostrar na tela. Aí ele fala, qual que eu tenho que escolher para maximizar aqui a minha conversão? E muitas vezes não só isso, também tem que reduzir o estoque e tudo mais. Então a gente entra aí para ajudar. Então você viu, tudo que tem incerteza aí, a gente entra. Aqui eu trouxe um pouco assim de detalhamento, acho que nem preciso entrar muito em detalhe, mas falando de sistema de recomendação, né? Acho que todo mundo conhece aqui, né? Netflix, todo mundo usa. O Instagram também, vocês que você tem um algoritmo ali que pensa, cara, qual é o próximo melhor post que eu mostro ali pro Adriel, para ele permanecer engajado aqui na plataforma, sabe? Para ele não sair ou agora é hora de botar um anúncio, agora não é a hora. Tudo isso tem um modelo por trás feito por um cientista de dados, um estatístico. Então, a gente atua muito. Vocês veem por que ciência de dados está tanto tá crescendo tanto, né? Porque você vê, as grandes plataformas são baseadas nisso, como Netflix te recomendar um filme. Isso foi muito legal, porque foi uma mega experiência, né? Porque, de novo, aqui a gente aprende na ENS, eu uso R, vocês vão ver que vocês vão aprender programação, isso é muito importante. Mas às vezes a gente usa ali para um exemplo, né? Para algumas quantidades de linhas. E lá eu trabalhei com 100 milhões de linhas, né? Então a gente teve que usar uma tecnologia parruda lá de Spark, uma linguagem toda específica para poder trabalhar com todo esse volume de dados. E aí que entra a parte aí do cientista de dados. E eu recomendo todo mundo aqui, abracem as disciplinas de programação. Tem muita gente que termina aí a ENSE e é meio não está programando tão bem. Cara, foca nisso. Porque às vezes eu conheço gente que é meia boca como estatístico, mas programa bem pra caramba, e às vezes esse cara aí tá melhor, entendeu? Porque ele às vezes pega um guia, um tutorial ali e tal, faz alguma coisa. É lógico que não vai ter um problema ali, mas tipo assim, mas o cara dá um jeito, sabe? Então programação é muito importante. Abracem isso. Não, não é uma disciplina mais, é tipo core mesmo, sabe? E aí, para fechar aqui as aplicações, tem a questão de previsão de demanda. Eu, eu botei aqui, mas eu acho que é um pouco do que eu expliquei. Basicamente, o pessoal contrata muito a gente para quebrar a série, assim, fazer uma previsão, né, do futuro, né, para ajudar os caras lá a prever a demanda. E basicamente, de novo, a gente faz uma equação matemática para isso. Então, vocês veem um exemplo aqui embaixo dos três gráficos aqui. Basicamente, você vê que o último aqui, no primeiro, você tinha uma série de vendas. Imagina isso aqui é a série de venda de um produto, beleza? No tempo, mês a mês, aqui. Eu poderia modelar, aqui a gente tem um exemplo de uma média. Então, poderia prever o futuro usando uma média. Cara, qual foi a média aí dos últimos 2 anos e prever para o futuro? Beleza, isso é um modelo. Isso é um modelo matemático. Eu simplifiquei a vida ali com um modelo. Só que é um modelo muito básico que a gente sabe que não vai funcionar. Se eu pegar a média aqui e jogar para frente, não vai funcionar tão bem. Mas aí vem o estatístico e fala, cara, eu posso botar um componente de tendência. Se eu pegar uma média e pegar ali a variação ao longo do tempo e colocar um coeficiente de inclinação ali, por exemplo. Aqui está aditivo, né? Mas nessa pegada. Então, já melhora, já é um modelo um pouco mais sofisticado, melhor ajustado, né? E aí, mas o cara fala, poxa, cara, mas aí é o último trimestre agora,
não é igual o ano todo, tal, tem trimestres melhores, aí vem o estatístico e fala, então tá, vamos colocar um componente de sazonalidade, que é basicamente entende essa questão aí da variação da demanda pelos meses. E isso é bem legal e isso é muito útil, né? Então, por exemplo, BRF, você trabalha com alimento. Então, sei lá, tem linguiça de churrasco que vende pra caramba no verão, sabe? Então, os caras vão vender Chester, vende pra caramba no fim do ano também, porque é Natal, né, e tudo mais. Então, tem produtos que têm suas sazonalidades. Eu já trabalhei com uma que era protetor solar, por exemplo. Então, é muito difícil para os caras sem um estatístico, sem um modelo matemático, o cara planejar, porque o cara olha para trás assim, às vezes ele repete, os caras dão um jeito, né? Repete o do ano passado e bota um coeficiente doido. Mas vem lá o estatístico e faz um modelo bonitinho, que entende o impacto das coisas, impacto do preço, da sazonalidade, da tendência. Então a gente é muito útil hoje em dia. E a gente parou também de ser uma área acessório, às vezes é meio acessório, tem a galera ali, tem uma galera de planejamento, de business, né? Que toca o produto, que desenha um produto, que vende o produto. E aí, pô, pede lá pra galera da estatística fazer um negócio para mim. Hoje em dia, não. O cientista de dados, ele é um cara que tá ali o tempo todo junto com a galera, né? Então, isso é muito legal. Nossa profissão foi crescendo muito, porque as empresas elas estão criando muito esses modelos e baseando as decisões muito em dados, né? Então, um pouco disso, pessoal. Hoje eu não coloquei aqui, mas hoje eu trabalho, né, na verdade, mudou um pouco o escopo. Isso faz parte, né, da natureza, né, digamos, natureza profissional. A gente começa, é muito comum um caminho de ser técnico, né? Você começa como um analista, mandando bala ali na estatística individualmente, como cientista de dados. Depois você vai crescendo, aí você já começa a ficar mais sênior, aí tem um júnior ali, um estagiário, aí você já começa a fazer o seu, ajudar o estagiário, ajudar o cara mais júnior, daqui a pouco você é o gerente. Aí você já lidera várias equipes, tal, e vai vendo se a galera já tem um trabalho mais de acompanhamento. E aí hoje eu estou um pouco mais nessa camada assim, né, de trabalhar em vários projetos ao mesmo tempo. E às vezes a implementação ela muda um pouco o jeito de trabalhar, né? Hoje numa startup já mudou bastante. Ao mesmo tempo que eu gerencio um time, eu tô lá ajudando, mas muda um pouco porque vocês vão ver que o estatístico tem muito fit com multinacional. Mas uma startup já é você trabalhar num escopo menor, testar produto, desenhar produto, estratégia que para de ser só estatística e a gente tem que começar a saber de venda, saber de marketing, saber de processo, saber de gestão de pessoas, saber de imposto e tal. E as coisas mudam um pouco. E é o caminho natural aqui para a maioria, né? Vocês vão crescer na empresa tem um CEO, tem um presidente, tem um diretor, tem um executivo. E isso é que é o legal. A graduação ela é em estatística, mas todo mundo tem em mente que estatística é uma técnica. Quem for para o caminho profissional, um dia vai ter que aprender, ou um dia não, né? Aprenderá outros skills aí pro dia a dia. E aí, falando um pouco, quebrar um pouco aqui o tema, mas é um pouco de vida acadêmica, né? Expliquei um pouquinho aqui, galera, o, a minha atuação, né, me conhecendo um pouco as áreas que eu já passei. E aí eu queria compartilhar um pouco assim tá, e antes de tudo isso, né? Como foi o período da ENSE? Eu acho muito legal esse período, essa disciplina aqui, até porque às vezes a gente entra no primeiro período, às vezes a gente só vê lá em menta e não sabe muito onde a gente vai chegar lá. Mas são 8 períodos, né? E você vive coisas diferentes, as pessoas são diferentes em períodos diferentes. É até engraçado na Ence, né? Você entra lá o calouro meio bagunçado, assim, né? O cara meio largado às vezes, de crocs, né? Tinha uma galera assim, meio calça de moletom, os negócios. O sábado é sempre assim. Mas aí você chega a galera lá no fim no quinto, sexto período, tá todo mundo de camisa social, arrumado, né? E tudo mais. Aí você vai vendo que a galera tá em um momento diferente, assim, né? E cada momento tem o seu foco, né, durante a graduação. Então, assim, eu separo, é ótimo, mas para mim, pelo menos, né, esse foi muito assim, duas etapas. Eu diria que os 2 primeiros anos, que eu chamo aqui de ciclo básico, né, que é um período bem intenso de base mesmo, que cara, é cálculo, é álgebra, é probabilidade, é demonstração, matemática ali, né? Na veia, programação, que é você sair do ensino médio e
ter a base suficiente para você aprender e atuar, começar a trabalhar, né? Então, um período bem intenso aí de rompimento intelectual, eu diria assim. E aí, depois do quinto período, a galera começa a estagiar, né? E aí muda um pouquinho aí, né? E aí, falando um pouco assim, como foi minha pré-graduação? Pessoal, um pouco se cabe aqui, né? Mas do contexto, eu sou de Niterói, né? Falando um pouco de mim. Eu estudei eu fui uma mistura de colégio particular, assim, barato, com o ensino médio na escola pública, né, estadual. Isso também foi interessante quando eu entrei na ENSE. A maioria da galera, na época pelo menos, né, era tipo ou de escola privada ou do Pedro II, né, federal, que tem uma base interessante. Mas quando eu não vim do estadual, tal, lógico, me dedicava lá, mas eu apanhei, cara, no início com a Elaine e tal, tipo assim, porque eu não sabia estudar, cara, eu achava que eu sabia, mas aí foi um período muito diferente, então quem viver isso aí no primeiro período, tamo junto. Mas é isso aí. Mas teve uma autoevasão também na época, né? Eu lembro que na ENSE entravam tipo 60, muita gente foi deixando o caminho, muito porque não sabia o que estava fazendo lá. Tinha gente que estava fazendo estatística e mudou, sei lá, para arte. Aí você fica assim, pô, faz parte, entendeu? E uma coisa que me ajudou muito aqui, aí já vai uma dica, foi conhecer bons veteranos, né? Eu logo no início da ENSE, eu conheci a Daiane Marcolino, que foi o Gustavo conhece. Cara, eu sou fãzaça, minha amiga. Ela me falou muito da ENSE, me ajudou muito, falou que existia bolsa. Na época eu precisava de bolsa de monitoria, de iniciação científica, porque eu precisava me sustentar aqui na ENSE, né? E a ENSE também tinha uma bolsa de. Esqueci como é que é o nome, um valor lá no primeiro período eu consegui uma bolsa, tipo de permanência, esqueci o nome. Eu não sei se ainda existe, Gustavo. Tô falando daqui, aí vai que tirou, vai dar ruim. É Agora a a galera não bolsa, precisa bolsa permanecer auxílio. online, né? É a bolsa auxílio. Isso, bolsa auxílio. E aí isso foi muito bom ali. E eu fui no dia do estatístico também, antes de entrar na ENSE, né? Isso também ajudou um pouco a ver uma galera, mais ou menos aqui, gente que era do mercado de trabalho e falou um pouco. E aí, no primeiro período, cara, eu senti bastante essa questão das disciplinas pesadas, né? Eu lembro meu primeiro zero na Elaine, acho que meu primeiro teste, foi um teste assim de zoeira que ela deu, eu tirei zero, cara. Ainda bem que não valia muito. Ela fez pra dar um chá pra acordar, entendeu? Não valeu muito, não. Tipo um ponto extra. Ali eu fui pra casa desolado. Falei, meu primeiro zero assim na vida. Falei, pô, mano, que. Me preparei pra cá. Mas graças a Deus deu tudo certo depois e eu sou muito grato porque eu aprendi a estudar forte nessa época, né? E uma das coisas, galera, que é um diferencial da ENSE muito sinistro era a dedicação dos professores. Então aproveitem isso, né? Quem aqui tipo, conhece gente da UF, da UFRJ, qualquer outro, não, tô dando exemplo, cara, faculdade em geral. A maioria fala, cara, eu vejo o professor na hora da aula e não consigo ter acesso ao cara, reclama, fala que o professor está longe, e isso não é o caso da ENSE, sabe? Os professores tinham um horário, tem monitor ali. Então, assim, uma das coisas. Vocês estão online, né? A diferença de estar ali no prédio às vezes, mas você consegue ver o professor passando no corredor. É um prédio pequeno, né? Eles são dedicados à estatística, né? Tem as pós-graduações, mas estão ali. Isso ajudou muito. Ajudou muito ali na hora de tirar uma dúvida, na hora de receber uma mentoria, fazer uma discussão meio do futuro. Isso ajuda demais. E monitoria. Cara, monitoria, botei aqui o segredo da aprovação. Eu lembro assim, em cálculo um da galera que tava no final, uns 80% assim da galera era a galera que frequentava a monitoria. O resto foi a galera que foi ficando para trás e deu ruim, sabe? Meus amigos que passaram que foram para o segundo período assim direto, eu consegui passar em todas as matérias assim, a maioria era a galera que frequentava assim. E isso faz muita diferença, galera. Aproveita os monitores para tirar dúvida de lista e mandar bala. E a bolsa permanência também. Eu não sei como é que tá, todo mundo online, né? Eu precisava para passagem, porque eu vim de Niterói. E aí, botei aqui, né? Se você não estudar, você não passará. Isso é uma coisa importante. E aí, o segundo período, outra coisa, vou falar aqui de duas coisas ao mesmo tempo. Logo no, uma coisa legal do ciclo básico da ENSE, assim, cara,
é um período onde vocês não vão estagiar, provavelmente. O pessoal vai estar dedicado a isso. Então, assim, existem atividades extras que você só vai conseguir aproveitar enquanto estiver na graduação. Uma delas é ser um monitor, né? E outra delas é fazer uma iniciação científica. Tem, acho que depois uma outra forma, mas o que que eu fiz, cara? Eu aproveitei, né? Eu e meus amigos, né? Sou muito influenciado pela galera. A gente era um grupo bem legal, então isso é importante também. Tem amigos dentro da ENSE. E eu, tipo, aproveitei esse ciclo básico para, cara, sugar o que eu podia da ENSE. Então, assim, eu fiz iniciação científica, que é um programa de introdução à pesquisa, né? Onde você vai ter um professor que desenvolve um projeto junto contigo. Nossa, eu cresci muito em maturidade durante a iniciação científica, eu fiz com o José André. Até era na área de computação, eu me desenvolvi muito como programador. E, cara, para as minhas oportunidades profissionais, foi tipo, mano, toda entrevista de emprego que eu participei, a minha iniciação científica, o meu TCC, tipo, era um tema, sabe? Tipo, meu estágio. Cara, pô, legal, você fez iniciação científica, me fala mais sobre. Aí eu falava lá, caraca, fiz o algoritmo tal, tal. E os caras, você tinha um assunto ali pro cara falar e me ajudou demais, né? Mas a monitoria também, porque mostra que você é um cara, pô, tu é monitor, então um cara é dedicado ali, né? Conseguiu dominar uma matéria e ajudar outra pessoa. Então, assim, aproveitem bastante essa oportunidade, porque é currículo, cara. E não só currículo, é conhecimento, né? E aí, aqui falando aqui, passando rápido, tem essa questão de, no segundo período, eu tive a disciplina de probabilidade, foi até com o Gustavo, né? Eu lembro que na época a dificuldade da ENSE não tinha essa disciplina maravilhosa aqui. Fiquei muito em dúvida. Até, Gustavo, você se lembra? Eu até perguntei a você, eu tinha passado para geofísica lá na UF. Eu falei, caraca, mano, vou largar esse negócio. Eu tava pensando em fazer geofísica, ainda bem que eu não fui. Não sei como seria, mas aí probabilidade eu amei. Simplesmente foi, pô, essa é a matéria. Que esses modelos que eu falei de seguros e tal, é basicamente a probabilidade, né? Vocês vão estudar probabilidade, só que não igual ao ensino médio. Você vai botar uma equação ali, não fazer casos favoráveis contra totais, né? E foi muito legal. E aí começou um pouco, eu fui monitor de álgebra linear e, cara, fiz um network muito legal. Outra coisa que fica legal, cara, aproveitem essa galera da ENSE, tem amigos na ENSE. Hoje eu trabalho com o Rafael, não mais, né? Trabalhava com o Rafael Queiroz, foi um cara que eu conheci aqui, eu fui monitor dele, um cara fera. O Rafa trabalhou comigo na Generali, na Accenture, na Capgemini, ele tá lá na Cap. Cara, e tipo, sensacional, sabe? Um cara muito bom que eu conheci sendo monitor. E ele é brabo, era bom que a minha indicação, ele ia bem, ainda me dava bem, né? Porque, fala, pô, Adriano indicou, o cara é bom, ficava um negócio bom. E é um amigo meu, amigão até hoje, cara. A gente fala aqui direto. E aí, a importância do CR também. Ah, outra coisa, fiquem. Já é difícil passar na matéria, mas fique ligado nas suas notas, isso vai ajudar bastante pro futuro aqui. E aí, cara, iniciação científica. O terceiro e o quarto período eu peguei o PIBIC, né? Foi com o José André. Cara, de novo, já falei, muitas portas abertas por causa da iniciação científica. Eu, pô, fiquei muito feliz que também, tipo, teve uma semana ali, teve uma apresentação, aí na época eu até ganhei um prêmio lá com o Hélio Migon, né? Ele me deu um livro, fiquei felizão. Peguei um livro de inferência, né? Foi bom, fiz inferência já com o livro dele, top demais, foi uma mega experiência foi show de bola. Tipo, fazer iniciação científica, eu recomendo para todo mundo que puder pesquisar sobre isso, vale muito a pena. E grandes consultorias também, cara, principalmente data science, tá? Cara, iniciação científica os caras, tipo assim, se você não tem, rebola. É meio que assim, os caras gostam mesmo, sabe? Vale a pena ir atrás. E aí, essa parte de networking também, conheci gente que trabalha comigo, a Júlia Porfírio foi uma das que eu conheci nessa época e também trabalhou comigo na Generali, na Bradesco. Então, galera, networking, conheçam as pessoas aí. Inclusive, o meu primeiro estágio, tá, na Generali, foi até a Gabriela Freitas, que foi uma amiga minha também na época. Ela fez o processo seletivo para o estágio da Generali. Aí ela não quis ficar lá, estava com outras oportunidades, mas perguntaram se tinha, tipo, gente para indicar. Aí ela me indicou. E aí eu fui lá, aí tipo, passei, tipo assim, então eu tava aplicando para um monte de lugar. Mas aí, tipo, uma colega minha, amiga minha, né, de sala ali, pô, falou, pô, tem o Adriel,
e, tipo, abriu a porta, entende? Vocês veem como, às vezes a gente não sabe, mas os nossos amigos aqui, a gente contribui muito um pro outro, né? A gente é uma comunidade também, né? E aí, depois do quinto período, foi quando começou, que a maioria aí começa a estagiar, né? A galera que é grana e vale a pena. E aí já começa, as disciplinas já começam a aliviar um pouco. Se tu faz um ciclo básico bom na ENSE, os 2 primeiros anos, cara, mete a cara. Porque do quinto para frente é muito focado em aplicar esse conhecimento. Agora até que a inferência está quebrado, né? Mas eram tipo disciplinas mais aplicadas. Então você conseguia ficar 6 horas no estágio, vir para a ENSE, indo estudar e fazer. O ciclo básico você só está na ENSE e tem um desafio ali, né? Mas é muito bom. Depois vocês veem como a gente aprende a estudar, é muito interessante. E aí na Bradesco, desculpa, na Generali aqui, de novo, um pouco dessa questão aí do PIBIC e tal, e algumas habilidades importantes. Foi aí que eu comecei também a entender o mercado né? A gente vê que a importância de algumas coisas como o inglês, né? Isso foi importante durante o estágio. Eu não falei aqui, mas eu acho que eu vou falar só de coisa boa, falar de coisa ruim. Na época existiu o Ciências Sem Fronteiras, né? A galera aí que conhece, que era um programa de intercâmbio que o governo federal fez. E eu peguei, tipo, o último ano do Ciências Sem Fronteiras e meio que, tipo, nos primeiros anos, né? Não, eu tenho minha responsabilidade. Nos primeiros anos, você não precisava nem saber inglês, velho. Ele te mandava para Portugal ou sei lá. Mas no último ano a nota foi subindo, assim, de corte, né? Você já tinha que saber um pouco mais. Eu não passei na prova do TOEFL na época. Mano, fiquei frustrado, cara. Eu fiquei assim, pô, que merda, cara. Tipo, por um negócio que eu poderia ter resolvido, sabe? E ali foi um tapinha na cara um pouco pra, tipo, cara, isso é importante, sabe? Então é uma oportunidade que fechou, que poderia não ter sido fechado. Então, galera, quem não sabe inglês aqui, mano, prioridade número, pô, -1, tipo, 0, assim, é muito acima. Cara, dá um jeito. Assim, não dá, velho, não dá. Vocês vão se formar aqui, não dá, cara. Todo mundo aqui trabalha em multinacional, quando for. Se perde muita oportunidade por não saber inglês. Eu diria assim, você pode até competir, sem inglês você nem compete. Você pode ser bom pra caraca em tudo isso aqui. Só que se a vaga exige inglês, você nem compete. Então, assim, foca. Eu agora, graças a Deus, pô, na Capgemini, eu como executivo tive que falar com gente do mundo todo, da França, dos Estados Unidos, para pegar informação. Imagina se eu não conseguisse comunicar, como é que eu conseguiria liderar um time? Eu não conseguiria. Na Accenture, o projeto de sistema de recomendação, o meu time era indiano. Eu era o brasileiro, só eu. E o gerentão lá, né? E aí tinha hora que o gerente não saía. Falou assim, Adriel, você consegue tocar aí? Era eu, mais 4 indianos lá. Imagina, a oportunidade que eu perderia. Aliás, foi a oportunidade que me tirou de analista para consultor, dobrou o meu salário. Se eu tivesse então, talvez se eu não abraçasse aquela oportunidade naquele momento, se eu não tivesse estudado inglês depois do tapa na cara, eu não seria promovido naquele ano. Então, eu poderia atrasar a minha carreira em um ano, alguma coisa assim. E a vida muda, né? O dobro de grana, digamos assim. Então, galera, é muito importante. Muito importante mesmo. E aqui, fechando um pouco de. Eu comecei na Generale, fiquei lá até o final da graduação. E aí, para fechar aqui só com um tema de TCC, né? Botei não subestime. Deixa eu voltar um aqui. Não subestime, não superestime. Porque assim, esse tema é legal. Igual eu falei no início, por que a gente está fazendo estatística, né? Às vezes eu acho que essa é a pergunta de vocês. Vocês estão aqui na segunda semana. Acredito que a maioria aqui não sabe muita coisa ainda, né? Sabe um pouco da ideia do que é estatística. Mas muita gente leva como se fosse escola, assim, né? Eu vou passando nas provas, né, e tal. O TCC é só mais um negócio que eu tenho que passar, tal. E o que eu diria vou falar da minha experiência. Eu fiz o TCC com o Gustavo, né? Repliquei um modelo que ele fez, acho que foi no seu mestrado, né, Gustavo, da dengue. Um modelo que ele fez do mestrado dele aplicado à dengue, eu apliquei em roubos de veículos, né? Só que eu aprendi tanto, cara, mas tanto no TCC, foi um negócio tão, tão louco. Mas não foi de outro mundo, não. Deu para fazer. Que aquilo me abriu muita oportunidade também. Então, quando eu estava aí eu já era consultor. Quando eu estava na BRF, a BRF, cara, tem 35 mil séries de venda, é um negócio
caótico. Vocês vão ter uma matéria chamada séries temporais, que o professor vai cobrar para você fazer o modelo de uma série temporal ali na questão. Eu tinha que fazer 35 mil para entregar para o cliente. Não faço isso na mão, lógico. Só que isso dava um monte de problema. Tem um monte de coisinha ali específica. E eu consegui adaptar um pouco assim da modelagem, da técnica, dos conceitos do meu TCC para o caso da BRF. E foi um negócio muito disruptivo, assim. Tipo, a galera não esperava. Foi um modelo bayesiano, dinâmico, que, tipo assim, que tinha interpretabilidade, assim. Tipo, o negócio ficou lindo, sabe? O cliente falava assim, cara, eu queria saber o porquê dessa previsão, consegui quebrar para ele. Tipo, o negócio ficou lindo, sabe? E isso me gerou também um reconhecimento do cliente muito bom, sabe? O cliente tipo, ficou muito parceiro nosso, porque a gente resolveu o problema deles, e isso também influenciou muito na minha promoção para gerente, porque tipo, o pessoal viu, caraca, eu vou botar o Adriel para cuidar da BRF, eu fiquei lá, fiquei com um relacionamento com o cliente, daqui a pouco quando eu fui ver, tipo, esse modelo me credenciou como o cara que sabia de séries temporais, né, de planejamento de demanda, e aí me colocaram um monte de prova de conceito em várias indústrias, automotiva, tipo desodorante, falei da resina, de plástico e várias outras. E aí eu comecei a trabalhar muito nisso, aí fiquei tipo um especialista nisso. Daqui a pouco eu tava ali gerenciando 3 times nisso, a galera usava, inclusive tinha prova de conceito, né? Que é você mostrar para o cliente assim, me dá um pouquinho do seu dado, eu faço umas previsões. Que a gente usou essa modelagem e tipo, quando eu fui ver, eu tava gerenciando vários times, ensinando a galera essas paradas, e aí eu fui promovido a gerente. Então você fala, pô, como pode, né? O TCC, que eu fiz ali com carinho, me ajudou lá na frente. Então, assim, tudo que vocês forem fazer, pensa assim, cara, por que eu tô fazendo isso, sabe? É um conhecimento. E também não esquece, não. Joga no lixo lá e nunca mais. Tipo, você pode talvez não pegar, mas lembra mais ou menos o que você fez, que isso pode te ajudar lá na frente. E foi o caso do meu TCC. E aí também rolou o diploma de excelência acadêmica, né? Que é na ENSE quem tem o CR acima de 8 ganha o diploma, tem um de 9 e tem um de 9,5. De 9 só o Hermes lá. Não sei se mais alguém já ganhou, Gustavo. Mas, cara, isso me ajudou pra Teve caramba. sim, viu? Teve. Depois Ah, dele teve. pena. Mas não era melhor que o Hermes. Cadê? O Hermes é um amigão meu também, que se formou comigo. Mas, cara, esse diploma é maravilhoso, cara. Esse diploma é crachá bonito. Quando eu apliquei para um mestrado lá fora, que infelizmente eu tive na verdade, por mudança de foco, eu tive que deixar, que foi até o IPS, né, que é o tipo Instituto Internacional de Pesquisa e Data Science, que é uma parceria de Mannheim, né, na Alemanha, esqueci o nome do outro lado, dos Estados Unidos, mas era um programa muito legal. E aí, tipo, o Gustavo até na época fez a carta lá, a Denise também, né? E, cara, o negócio foi de outro nível. Eu fiquei lá uns 6 meses, aprendi muito lá, só que aí mudou, parou de ser meio gratuito para ser pago, e aí tipo, outras coisas eu acabei deixando. Mas, cara, foi assim, cara. Eu botei esse diploma aí, eu entrei. E, tipo, e teve outras vagas, assim, de emprego, entrevistas, que a galera vê isso, principalmente para Data Science, que é um cargo técnico. Estatística é um técnico. Pô, cara, o cara que pega o fenômeno e bota no modelo matemático. O cara pensa assim, o cara tem que ser nerd. Não precisa, né? Mas isso ajuda para algumas áreas, principalmente consultorias ou empresas que são muito que pagam bem para um cara técnico, né? Que tipo assim, você tem um cara que está fazendo modelo ainda, o cara ganha 25 mil, 30 mil, o cara está fazendo modelo ainda. Tem muita empresa que prefere mais um gestor, né? E aí ajudou muito. Então, quem puder abraçar isso, abrace, cara. É um negócio bem legal. Então, assim, fechando um pouco, esse foi um pouco da minha trajetória na ENSE, né? Passei um pouco aí do profissional, área de atuação, um pouco aí da trajetória na ENSE, algumas dicas, de novo inglês, não esqueçam disso, pelo amor de Deus, foquem nisso. Tô falando sério, assim, é um negócio que atrapalha muito. Então, foco total nisso aí, galera. E programação, tá? Não tem essa, tipo, vocês vão trabalhar com R, com Python, vocês serão programadores. O dia a dia do estatístico é programar, né? Vocês pegarem dados das empresas. Como é que você vai fazer esse modelo estatístico? Como é que você vai visualizar? Como é que você vai manipular? Pegar de um dado, né, da fonte e tudo mais. É através de programação. Então, vocês serão exigidos num processo seletivo e no dia a dia, né?
Então foca nisso. A ENSE te dá uma introdução, tá? Que é o suficiente para terminar a ENSE, mas não é o suficiente para a vida. Por quê? Que é isso mesmo, programação não existe esse negócio de aula de programação. Até quem faz ciência da computação, o cara não pega só a coisa que ele aprendeu na faculdade e vai. Programação, você pega uma base, que é uma lógica, é a lógica, mas pacotes, biblioteca, extensões do que você pode fazer é você, cara. É você estudando sozinho. Então, eu diria isso, o inglês é programação aí como e a iniciação científica, quem puder, né? Eu acho que é algo também muito legal. E aí, para fechar aqui o último bloco, que eram tópicos relevantes, né? Que era, tipo assim, um pouco que eu gostaria de ouvir, eu acho que fora de mercado. Aqui, papo de amigo, né? Papo que eu tenho com alguns amigos meus, em off-topic, né? É um pouco eu, tipo, perguntas, assim, algumas informações legais. Uma delas é, né, o porquê adquirir uma graduação em estatística. Eu acho que essa é a pergunta, como o Gustavo falou, cara, você vai ser o primeiro a falar com o pessoal. Eu, de novo, lembrei lá do meu. Eu não sei como é que tá hoje, né? Mas do meu momento lá na ENSE, eu falei, caraca, é interessante, né? Porque, tipo, galera, a gente tem que ter muito o porquê que a gente tá fazendo alguma coisa. A gente tá vivendo agora um mundo que tá indo para um caminho diferente, né? A gente sabe que tudo evolui, tudo se move. E tentando tangibilizar aqui, até o conceito de graduação você tem que saber o porquê você está fazendo, né? Eu trabalho num fundo de startup, é meio bizarro, mas eu trabalho, tem um moleque de 19 anos no meu time de programação, que ele já tem um produto, ele é programador, um moleque meio hacker assim, e ele já tem um produto que já faturou, tipo, mais de 6 dígitos, assim, mais de 100 mil, o produto dele roda sozinho. O moleque tem 19 anos, ele não tem graduação. E nem vai fazer. Tem outro moleque que é outro programador também, tem 23, tá ali no meio do caminho. Mas o que eu quero dizer, aí você fala, pô, Adriel, o Gustavo vai me bater, né? Por que que você tá falando essas coisas? Mas o que eu quero dizer é, cara, e outras empresas como Google, lá fora principalmente, Facebook, já estão deixando de exigir uma graduação para entrar. Aí você fala assim, pô, por que você tá falando isso? O que eu quero dizer por quê? Porque o mais importante hoje, pessoal, hoje não, na vida, é o conhecimento. É o que você sabe, é a sua competência, é a sua capacidade de resolver um problema. Um diploma, ele é um papel que vai te ajudar a passar. Se você quiser fazer um mestrado, você tem que fazer a graduação. Se você quer fazer um concurso público, você tem que ter a graduação. Mas o mais importante para a maioria dos casos é o que você sabe, entende? E isso você tem que saber, cara, por que que eu estou fazendo estatística? Por que que num mundo onde um monte de gente está fazendo, às vezes nem faz graduação, por que que eu escolhi estatística? Isso tem que estar muito claro. E o legal é o conhecimento que a estatística te dá. Tipo, a área, galera, a estatística é uma técnica, né, é um campo que te dá um leque de conhecimento muito interessante. O mundo está exigindo isso. Por quê? Porque as empresas elas entenderam que a gente precisa que ela precisa parar de tomar decisão só baseado em achismo e começar a usar dados. E vocês estão num lugar onde vai te dar, tipo, aqui vai te dar uma base tão grande que isso aqui vai te ajudar a tocar quase qualquer tipo de negócio. Então, não é o bom do saber o porquê você está fazendo estatística é tipo, cara, eu estou fazendo por quê? Porque eu vou usar a estatística para usar dados, para fazer modelos de inteligência artificial, eu vou prever demanda, eu vou fazer coisas. Por quê? Porque você vai saber o porquê você está aqui. Não, não, isso aqui é um pouco filosófico, mas a gente chegou até aqui, muita gente entrou aqui, tipo assim, cara, eu fiz o ensino médio, terminei o ensino médio, agora eu tenho que fazer a graduação, porque é o meu segundo estágio, né? E aí eu vou fazer uma graduação, eu vou passar nas provas, eu vou ganhar um diploma e de brinde com o diploma me vem um emprego, sabe? E isso é pura ilusão. Tipo, a carreira aqui de todo mundo começou. A vida profissional já poderia começar antes, mas, tipo, lógico que tem gente aqui que não tá vindo direto do ensino médio, né? Mas a vida profissional já começou. Então, coisas como eu falei, cara.
inglês, computação, são coisas para ficar atentos. Então, tipo, cursem o curso, meu conselho é faça o curso pesquisando um pouco o que está acontecendo aí fora, para onde o mundo está indo, ferramentas que você tem que aprender, aplicações da estatística. Isso vai ajudar vocês a ficar mais tempo aqui, né, a passar pela. Entender o porquê que você está fazendo um curso e também ficar antenado. Porque vocês podem chegar lá no final e entender que faltava um monte de coisa que vocês não adquiriram durante a graduação. E aí eu queria falar um pouco assim de, tá, Adriel, legal o que você falou, mas como é que eu vou saber isso, né? E por isso que eu quis trazer um pouquinho do que eu vejo por aí, né? De mim e dos meus amigos que se formaram, né? O que a gente está fazendo hoje, qual é a área de atuação da galera, o que a gente tem feito. E aí eu trouxe assim, eu falei, cara, para a galera decidir um curso, né, o que a gente pensa? A gente pensa muito, né, tanto na atividade profissional, o que eu vou fazer ali no dia a dia, quanto na remuneração. E aí eu quis trazer um pouquinho desses tópicos, né? Começando pela remuneração. Eu não sei quem aqui tem noção de quanto um estatístico, vou falar de cientista de dados, tá? Que eu devo ver que até a gente que faz estágio já é estágio em ciência de dados. Quanto faz, né? Não gosto dessa palavra ganha, mas eu trouxe aqui um pouquinho do Glassdoor. É, eu não sei, tipo, todo mundo aqui tem acesso. O Glassdoor você tem que publicar o quanto você já ganhou antes, né? Mas tem um pouquinho aqui. Então vocês veem aqui que a gente tem ó, no Itaú, uma vaga de cientista de dados de 8 mil, no Nubank tem uma de 14 mil, aí varia lá de 8 mil até 28 mil mensal. A gente tem aqui na IBM de 4 mil a 12 mil. E tem várias aqui. Então você vê aqui que o negócio gira. Tem tanto 8, 9, 7. Isso aqui você tem que pegar o baixo, né? Pensando em alguém que vai começar. E até pensando um pouco aqui no potencial. Lembrando que aqui não inclui executivos, tá? Então, assim, quando a gente fala de cientista de dados, a gente não está falando de gerente, que é, vamos supor, gerente para cima. A gente está falando do cara que é técnico ainda. Porque numa empresa tem uma hierarquia, né? O cara começa como um técnico. Então, o cientista de dados ele está na área operacional, que a gente chama. Vem a camada tática em cima, que são os gerentes, né? E tem a camada estratégica, que são os diretores. Então, o cientista de dados é da camada operacional. Então, assim, para a galera saber, mais ou menos assim, no Rio, a maioria que se formou, ou hoje, né? Os caras estão girando aí em torno de. Tem os três. Direi ainda que três é baixo, na maioria acho que ganha mais, inicialmente, assim, formando. De 3 a 6 mil, tá girando aí, por aí no Rio. E de 2 a 3 anos, aí eu botei 5 mil. Aí você fala assim, pô, 5 mil. Porque a variabilidade é imensa, tá? Eu tenho um amigo que se formou comigo que faz 5, 6. E tenho que se formou comigo que tem, tipo, patrimônio de, tipo, de algumas centenas de milhares aí, tipo, em equity de startup, por exemplo. E lá em São Paulo, eu coloquei aqui acima de 4 mil, porque, tipo, São Paulo é muito aquecido. Então, muita gente, por exemplo, migra para São Paulo porque os salários são mais altos. Então, eu até botei aqui de 2 a 3 anos, 7 a 17 mil. Cara, essa área de ciência de dados é uma área, eu como recrutador, né? Cara, é uma área muito carente, é muito difícil você encontrar um bom profissional. E por isso, oferta e demanda, a remuneração da galera vai aumentando, né? Tipo, então você pega aí a galera com, às vezes, um ano, cara. O pessoal tá fazendo aí 10, 7, tudo, mas tem gente que tá fazendo 4. E aí é de acordo com o que eu te falei. Intenção, olhar o mercado e entender. Mas é por aí, ninguém vai passar fome. Ninguém, não é igual um curso. Infelizmente tem cursos aí no Brasil, né, que todo mundo sabe, né, que a remuneração é mais baixa, às vezes algum curso mais de licenciatura, alguns cursos até de direito, por exemplo, a galera sofre para conseguir um salário inicial, porque o mercado é exagerar, tá muito cheio, né? Administração, tal. O cara consegue sim remunerações altas, só que é mais difícil. Eu conheço o cientista de dados e estatístico pô, meio mais ou menos vai ficar feio, mas mediano assim que o cara consegue uma remuneração dessa. O cara é 5, 6 e com o tempo ele vai sendo empurrado aí pelo mercado. Então a galera que se formou comigo aí, igual eu coloquei, eu tenho amigo que já faz tipo, eu me formei há 4 anos. Tem amigos aí que fazem mais de 25 por mês, tem amigo de 6 mil por mês, 5 mil, mais benefícios. Uma coisa que a gente esquece, tá? Pensando em remuneração, é muito a PL, cara. Isso é uma coisa maravilhosa. Felizmente o IBGE não tem, né, Gustavo? Ah, o cara do Gustavo ali. Porque, tipo, tem empresa que é tipo três. Não, tem empresa tipo. Tipo a XP, que é tipo.
11 salários, tá? Existe umas paradas assim, cara. Mas, tipo, a maioria aí é 2, 3. Então, às vezes, o cara tá ganhando 25, mas aí o cara vai lá ganhar 2,5 salários. No final do ano lá, o cara recebe um bolão lá, uns 60, 70 mil, sabe? Tem umas paradas assim. Itaú paga, tipo, 4 e por aí vai. Então, fora essa grana, no final do ano, todo mundo fica feliz aí com a PL, menos o Gustavo. Sacanagem. Brincadeira. Mas é por causa do lance da PL que, tipo, tem que levar em consideração na remuneração também. Eu tô abrindo um pouco aqui o jogo, galera, porque eu não sabia direito como é que funcionava essas coisas. Então, o que eu quero dizer é, a maioria dos meus amigos tá todo mundo bem. Assim, tipo, não tem ninguém muito reclamando de como tá hoje, não. Eu vim, cara, de classe D, se fosse pensar assim, DC, e, tipo, hoje, na verdade, segundo o Brasil, Gustavo, tipo, classe A é meio fácil conseguir na classe A, é meio zoado essa classe A do Brasil, né? Mas eu já diria que, tipo assim, eu sou classe A do Brasil, e a maioria da galera é. Eu tô falando isso pra compartilhar, tá? Mas o que eu quero dizer é, eu tenho vários amigos assim, classe B e tal, então a galera consegue uma remuneração muito boa, e com 4 anos. Por quê? Boom, Data Science, tudo mais. A gente tá num momento muito propício para isso. Então, inclusive eu tinha amigo, cara, que no meio da graduação, tu lembra, né, Gustavo, Diego Miro? O Diego Miro quase não terminou a faculdade, né? O maluco no meio já tava raptado lá, tava na Accenture já bombando pra caramba. Tô atrasado aqui, já deu uma hora aqui, deixa eu vou avançar aqui. Mas e também, só um outro tema aqui é do equity também. Tem um colega que tá, tipo, no PayPal. Não vou falar nome aqui, ficar falando dinheiro dos outros, mas é tipo assim, que o cara em equity do PayPal já, tipo, se somar, ele já tem uns meio milhão, assim, cara, tipo, pra receber. Equity é tipo o percentual da empresa. Como o PayPal é uma startup, ela te dá também um percentual de ações ali que você pode executar, né? Ou ficar com elas e vai ganhando mais ao longo do tempo. Então tem umas jogadas assim muito legais. Então, cara, a estatística do lado financeiro é um negócio muito louco. E profissionalmente também, cara, porque ninguém fala assim, tal, tem gente que sim, mas a maioria é muito satisfeito com o que faz, sabe? Não tem meu trabalho é chato, tu não tem rotina, porque toda hora você tá analisando um negócio diferente, um problema, um dado diferente, sabe? Um problema para você resolver. E também você tá no, se você tá ganhando essa grana é porque você tá gerando valor, né? A empresa não vai te pagar isso porque você é legal, não. Então ela vai cobrar de você que você participe de bastante coisa nela. Então, sua vida vai ser dinâmica. Aí eu botei aqui um pouco. Ah, e tem para onde o cara pode ir. O cara pode ir para o concurso público, pode ser acadêmico. Isso aqui eu estou falando muito do profissional, mas tem a linha acadêmica, que eu acredito que outros alunos aqui vão falar, ex-alunos. E Data Science, né, que é um hot topic aí, né, para a galera aí que se forma em estatística. Cara, eu trouxe aqui um pouco, mas eu acho que eu tô com um pouco com a hora um pouco avançada. Eu acho que eu já falei bastante aqui, Gustavo. Eu vou pular essa parte aqui da atividade profissional. Vou falar. Acho que eu só falaria aqui do graduação versus atuação. Vou direto para as perguntas, mas vou fechar aqui só com uma coisa. Só para resumir, galera, eu falei um pouco do. Só bater em mente também. Estatística é uma. É uma técnica. Não é uma técnica, porque reduz muito você falar uma técnica, né? Mas estatística é tipo uma ferramenta, sabe? Mas a galera aqui, igual eu falei, pô, o cara tá ganhando 25 mil, o cara é gerente e tal. O cara não fica só usando estatística. Então, assim, o meu conselho pra galera é entenda que, de novo, a sua vida profissional começou. Então, todo mundo aqui vai entrar em empresas ou fundar a própria empresa, afundar é sacanagem, fundar a própria empresa e afundar também, pode criar outra depois. Mas, tipo, para gerar valor. E lá você não vai usar só a estatística. Então você tem que entender, cara, o que que um. Pensar nisso também. Poxa, eu estou estudando estatística, mas o que mais eu vou precisar saber? Cara, eu preciso saber de programação, preciso saber de pessoas, trabalhar em equipe. Ah, é clichê? Tem livro disso, cara. Eu já tive conflito quando comecei a gerenciar pessoas, e gente que, tipo, não vou fazer, sabe? Tipo, coisas assim, e tipo, você tem que conversar, falar, apresentar. Às vezes tinha disciplina aqui que ia ter seminário, né? O cara tinha que falar. Tem gente que não tem dificuldade em falar, isso é natural, mas beleza, se é algo que você tem dificuldade, vá lá e trata. Tem livro, tem curso, tem tudo.
que, tipo, você vai fazer apresentações dentro da sua empresa. Então, o que eu quero dizer, tem várias coisinhas assim que a gente tem que pensar fora do sol que a ENSE vai dar, que a ENSE te dá uma maravilhosa base. Os meus amigos se formaram na ENSE comparado à galera aí, tipo, muita gente do mercado de outras. O sol se destaca, porque a ENSE é pesada. Eu diria, não é pesada não, vou dizer outra coisa. A ENSE, ela tá dentro do IBGE. Eu não sei até, Gustavo, se você concorda um pouco com isso. Eu acho que por mais que tenha alguns que não são não professores que não vieram do IBGE, mas tem essa coisa assim, ela está afiliada a um órgão prático, que resolve um problema prático. Toda hora eu vi assim, cara, o IBGE é o censo, o IBGE é a demografia. Ah, porque, sei lá, eu vou fazer um questionário e vou aplicar o questionário para os índios. Então, assim, toda hora o pessoal, tipo, tinha o Matias, que era maravilhoso nisso, o cara pegava, ensinava e jogava para a realidade. Ele falava, mano, tô ensinando você esse modelo, por quê? Porque você vai pegar a realidade e colocar. Até você, Gustavo, acho que você, quando você deu o exemplo de inferência bayesiana, você falou lá, pô, cara, um problema prático. Então, assim, isso é legal, porque muita gente fica no campo das ideias, chega lá no trabalho e não se dá muito bem. Então aproveitem bastante essa coisa. Aí vocês estão num lugar muito bom. Eu comecei a falar com. De novo, eu sou muito grato aí pela ENSE, de novo, mudou minha vida. Pô, mudou muito meu e dos meus amigos. Hoje a gente vive uma outra parada, né? Graças a Deus. Foi uma excelente escolha. Obrigado, Gustavo, pela orientação aí. O cara foi 5 matérias, então basicamente tudo que eu sei aí, muita coisa que eu sei de modelagem aí, principalmente da base da estatística de probabilidade, que é a parte que eu acho top. Eu sou muito grato ali pela didática, né? Eu sei que você é um cara ali que tem um brilho ali de, tipo, passar e fazer com que a galera aprenda. Isso me ajudou demais. E é isso, pessoal. Tamo junto aí. Vou abrir agora para as perguntas, para quem quiser aí fazer qualquer pergunta, né? Aqui ou depois tá aberto aí. Então, deixa eu Boa agradecer. noite. Deixa eu só agradecer rapidamente, tá? Agradecer muito ao Adriel. Então, palmas aí virtuais para o Adriel, tá? Palmas virtuais. E aí eu vou abrir para perguntas. Aí vocês podem escolher ali o chat para falar ou abrir o microfone. Então, só diz o seu nome, tá? Antes de fazer a pergunta. Boa noite. Meu nome é Bruna. Desculpa ter te interrompido, professor. Eu queria saber em que momento da vida do Adriel ele inseriu o inglês. Se ele já começou a faculdade já sabendo o nível de inglês, ou quando ele começou a fazer um curso. Ah, show. Então, na verdade, assim, eu cheguei a fazer vai lá, não sabia inglês, né? Por isso que eu não passei no CSC Fronteiras, né? Tive amigos que tiveram nota, então quem era formado no cultura inglesa, tipo, tinha gente que era, a Larissa Quaglio era do cultura inglesa, por exemplo, foi o caminho que ela fez, ela tinha nota. O Hermes aprendeu sozinho, o Thomas também. E a galera não quis ir, nem, não quis muito seguir, né? Mas a galera aprendeu sozinho e conseguiu passar. Eu não. Então mostra que era possível para quem tinha algum nível. E eu não. Eu cheguei a fazer o Wizard na época, mas antes, na época do ensino médio, um pouquinho, um ano. E aí É isso, então eu entrei sem. Então como é que eu inseri o inglês? Cara, eu nem sei direito. Tipo assim, eu comecei a estudar meio que sozinho. A partir daí eu meio que desanimei com o curso, sabe? E aí eu comecei a estudar muito. Aí a ENSE me ajudou muito, porque todos os livros, a partir de um período lá, começou a ser muito em inglês, assim. Ah, outra coisa também. A iniciação científica, o Zé André me mandava os textos em inglês, né? O livro de inferência também era em inglês. E aí eu comecei a ler muito. Aí para treinar o speaking, né? E o listening, eu ouvi falar, eu tive que. Aí eu contratei um professor particular. Tem uma plataforma chamada Preply, não sei se vocês conhecem. E lá, cara, tem de todos os preços, assim. Você consegue contratar um professor particular de qualquer lugar do mundo. E aí, tipo, você vai lá e treina. Então foi um negócio legal. Eu comecei a treinar muito com isso. Mal vou te dizer, eu evolui muito mais na prática, né? Então eu cheguei na época ali da Accenture, antes da Accenture eu já estava treinando um pouco, mas quando eu fui falar com os indianos, tem uma história engraçada disso. O cara chegou para mim, um gerente, falou assim: sexta, e era quarta, sexta-feira você vai apresentar tudo que você fez para os indianos. Porque eu tinha feito o modelo e os indianos iam fazer a parte de software. Sabe o que eu fiz, cara? Olha que doideira. Eu
praticamente gravei uma apresentação. Eu estudei, eu sabia, mas tipo assim, eu não tava tão né, afiado. Eu fiquei treinando, ensaiando inglês, aí eu fui conseguir apresentar para os indianos, graças a Deus, deu tudo certo. E aí depois disso, cara, foi isso, foi meio que me expondo, vendo vídeo, vendo, tipo, filme e tal. Então, um pouco disso, um pouco da aula particular, mas eu não diria que foi muito aumentando a minha exposição, entendeu? Meio confuso aí, né? Mas é Eu isso. entendi, sim. Eu fiz um ano de Wizard também. Só que Aí, ó, muito fraco. tá fluente aí. Brincadeira. Cara, tem que Obrigada. treinar. Uma coisa que, ouvir podcast, tem uns negocinhos legais, assim, tipo, às vezes num tema que você gosta. Uma parada assim, acho que é aumentar a exposição. Eu também, eu não gostava de estudar inglês, sabe por quê também? Porque eu achava meio ruim no curto prazo. Mas quando eu comecei a linkar, estudar machine learning, data science, as paradas mais pesadas, em inglês, fazendo curso, Coursera, tal, aí ficou bom, porque eu juntava o útil, né, ao agradável. Entendi, obrigada. Né? Rodriel, meu nome é Rafael. E aí, Rafael? Quando você falou do inglês, então só o conhecimento basta, não há necessidade de apresentação de certificação, essas coisas assim, né? Não, não, jamais. Isso daí, tipo, não conta pra, eu diria que nunca, assim. A não ser que você vá fazer um mestrado, alguma coisa assim, eles pedem, né, pra você fazer mas é uma prova. Não é o certificado de curso. Certificado de curso não serve pra nada, eu diria assim. Não consigo ver um porquê. É você saber. Bota lá, inglês avançado no currículo e deu Obrigado, tudo obrigado. certo. Valeu. Valeu. Tem uma pergunta no chat ali, Adriel. Tu consegue ler aí? O do queria saber sobre isso daí? Isso. Quer saber sobre o aprendizado de programação além do básico. Para quem não tem noção nenhuma, o que é? Como se estudar sozinho fora das bases da graduação. Pô, boa pergunta. Assim, antes, eu daria um passo antes, né? O famoso do por que que eu tô fazendo aquilo. Tipo, o bom é entender assim, galera. O que que eu quero? Vou falar assim, ciência de dados é o que a maioria aqui provavelmente deve ir muito nessa linha. Então, assim, eu diria que antes de tudo, procure plataformas. Tipo, a Data Science Academy, eu diria, tem um curso básico lá, mas eu vou explicar o porquê. Data Science Academy.com.br, eu acho. Acho que é algo assim. É, faça cursos do o que é ciência de dados, quais são as profissões dentro da ciência de dados, o que um cientista de dados faz. Esses cursos são bons porque meio que o cara vai, durante esses cursos, eles vão meio que introduzir o que é importante para você. E aí eles vão falar Python. Tipo assim, o cara vai falar para você assim, tem que estudar Python. Aí você vai falar, pô, é, R até, cara, é um negócio bom, mas eu te dizer que o Python. Eu comecei só com R, mas o Python é bem. Aprenda Python, né? E tipo, na Data Science Academy tem um curso gratuito de Python, por exemplo, você pode fazer lá. Já é a resposta do que você quer, mas esses cursos, eu falei um pouco antes, que eles podem te dar uns direcionamentos. Aí você vai falar assim, pô, tem que aprender Python? Vai lá. Ah, não, tem que usar Machine Learning. Aí tu vai lá e procura um curso de Machine Learning na internet, sabe? Tipo, aí se você quiser saber uma fonte credenciada, né, uma fonte boa, a Data Science Academy é boa, o Coursera é bom, o Kaggle também tem, o pessoal usa muito, mais ou menos esses aí, sabe? Qualquer coisa pode me perguntar depois também, tá, gente? Tipo, eu fico aberto. Então, se alguém tiver uma dúvida de, pô, me indica um curso ou um livro, qualquer coisa do tipo, pode me procurar em algum lugar, ou via Gustavo, ou via LinkedIn, via Instagram, via qualquer coisa. E tamo junto. Mais perguntas, pessoal? Eu queria fazer uma pergunta assim, meu nome é Luan. E aí, Luan? Queria saber o que que você julga, tipo assim, essencial para começar um currículo nessa área. O curso de Power BI, o Analytics, algo desse tipo assim, é o caminho para começar a se destacar com um currículo nessa área? Boa. Você fala a área de ciência de dados, né, no geral. Isso, isso. Cara, não, tipo assim, Power BI, não, eu vou dizer assim, cara, basicamente Python, tá? Tipo, R Python, programação, se você manjar de R Python, show.
Mas o R já te abre muita coisa, tá? Porque as empresas entendem o seguinte, pô, o cara já sabe R. Provavelmente você vai usar Python, porque o Python se conecta mais com a galera de tech, né? Do que o R. Mas os caras falam assim, pô, o cara sabe R, ele vai aprender Python aqui. Então, manje de uma linguagem e estude, tipo, machine learning, sabe? Estude a ENSE, porque o que você vai aprender é que você vai botar lá modelos lineares generalizados, séries temporais, análise de componentes principais, um negócio louco aqui que você vai aprender, que são muito bons. Isso aí já, se você destrinchar isso no seu currículo, já vai ter maior impacto. Tem gente que aprende tudo isso, mas como eu falei, não sabe porque está aprendendo, não bota lá no currículo, né? Mas aí é isso, acho que o conhecimento da ENSE, Machine Learning, que é o tema, vale a pena quem puder em paralelo ir estudando sobre isso, que são alguns algoritmos, nada também de outro mundo, e Python, cara. Então, Machine Learning, Python, inglês, e o seu currículo daqui, não tem, acho que é muito isso. Para essa vaga que você conseguiu na Accenture, Oracle era algo requisitado? Curso de Oracle? Não, cara. Oracle que você fala, o banco de dados Oracle? Isso, isso. Hum, Cara, não era requisitado não, mas tipo, se você souber é algo que agrega, né? É que assim, eu trabalhava na área de analytics, mais voltada para ciência de dados, né? O cientista de dados, que é um cara mais, parece mais com um estatístico. Tem a galera de engenharia de dados, que é uma galera normalmente com um background mais computacional, que é o cara que vai criar infraestrutura para você poder fazer analytics, né? Ciência de dados. Então é o cara que vai criar, vai pegar o dado que está vindo de uma plataforma, jogar num banco de dados, né? Num data lake, num data warehouse, né? E tudo mais, e deixar aquilo disponível para o cientista de dados plugar o R, plugar o Python e fazer análise. Normalmente esses dados estão aonde? Em bancos de dados e tudo mais. O Oracle é um deles. Então, assim, o Oracle vai ajudar que você vai, pô, caraca, beleza, o cara sabe, então já é uma coisa a mais, sabe? Então é. Aí você tem que entender um pouco do. Porque você fez essa pergunta, se você já tem um background na área de computação, um pouco da distinção dessas duas áreas. Mas não era requisitado, não. Mas tem que saber SQL. Então, isso ajuda. Se você bota um SQL lá, já te dá um pontinho. Entendi. Obrigado, hein? Ah, trabalho com Power BI há 6 anos lá, o Almir. Power BI é show, cara. Eu usava Power BI, eu entregava, uso Power BI pra caramba, cara. É que o Power BI, ele é muito descritivo. Eu diria assim, o Power BI ele é auxiliar para o cientista de dados, não é o core. Eu entregava para a BRF um Power BI muitas vezes, sabe? Para a galera olhar lá os gráficos, olhar minhas previsões. Então, tem uma forma de você entregar para o cliente um dashboard interativo e tal. Então, é um negócio legal. Só que, tipo, se você for só um cara só de Power BI, aí você vai ser um cara de Business Intelligence, que é uma área. Mas é uma área focada em descritivo e não preditivo, né? É um cara que pega o dado da empresa, arruma e deixa o cara consultar. Já o cientista de dados pega o dado, detecta padrões e ajuda o cara a prever, sabe? Então é uma etapa depois, sabe? Mas é bom, cara. Conhecimento muito bom, velho. Aliás, se você fizer uma entrevista de emprego e montar um dash lá com o teu modelo no Power BI, tu ganha muita estrelinha, entendeu? Eu vejo muitos alunos da ENS falando que trabalham com Power BI, né? Então é muito É, comum hoje em cara. dia. Isso é uma ferramenta boa, assim, pra caramba. Que é barata, né, cara? É tipo, meio que também deixou um negócio um pouco acessível. É boa, o estatístico, né? Tipo, é intuitiva. Porque assim, pensa, o Tableau é uma outra ferramenta, mas nego, você tem que rebolar um pouquinho para começar a usar. Agora o Power BI é estilinho Microsoft, né? Drag and drop, né? Bota lá a tabelinha e tal. Então, democratizou é, a possibilidade de implementar né? Por isso que a galera usa, isso é muito bom. Exato, eu também trabalho com o Jean também. Ah, e dois caras que trabalham com Power BI. Isso é bom, cara. Mas assim, eu diria, me perguntaram lá do currículo, Power BI é bom, mas o que eu falei, o core do cientista de dados é o machine learning, o Python, mas é bom saber o Power BI. Mas vamos falar assim, em termos de, é porque é tão importante, mas em termos de prioridade, sabe? Eu vou falar para um cara que está começando agora, vai lá estudar Power BI. Poderia estudar Python e machine learning.
tenho uma Mais pergunta, não sei perguntas? se o Adriel vai saber responder, mas talvez o Gustavo saiba. Eu tenho a intenção de fazer mestrado na área de ciência de dados. E como eu já tenho um curso, já sou formada, só que eu sou formada em desenho industrial, então eu não tenho a base matemática necessária. Então eu queria saber se a partir do quarto período, quinto período de ENSE, se eu já conseguiria ter um nível bom para ingressar no mestrado. É tu aí, Gustavo? Nossa, essa pergunta é difícil, né? Vai depender de qual mestrado você quer fazer realmente, né? Então, É. até o quarto período, você vai ter uma base, assim, dos fundamentos da estatística. Mas as principais aplicações, assim, os modelos, né? O que as pessoas usam mais por aí, você ainda não vai ter visto. Então, vai depender muito do que você vai estudar depois. Eu não saberia te responder isso sem a gente ter uma conversa um pouco mais aprofundada. Até dá para ter uma conversa em outro momento, mas olhando assim, eu não sei se o Adriel pode saber alguma coisa também. Pô, assim, acho que é isso. Depende do caso. Tipo assim, já pensando no. A pergunta é mais assim: se eu tenho a base para fazer e não se devo fazer ou não. Aí a base é contigo, Gustavo. Se o cara tem, eu acho que quarto período ainda apanha, né? Porque o cara não vai saber modelo ainda, né? Mas aí. Mas para Mas aprender a aprende lá, base da né? estatística, sim, É. a probabilidade e a inferência você vai ter feito. A grande questão é eu não sei o que vão exigir de você nesse mestrado que você escolheu. Se for um mestrado que vai cobrar fundamentos, eu acho meio difícil isso acontecer. Eu acho mais provável que eles cobrem Eu acho que se não fizer, as tipo, o FRJ aplicações. em estatística, né? O cara pegar, de repente, FGV, que é mais aplicado. Já, engenharia elétrica da FGV. Talvez o cara. Não, apesar que é ciência de dados, sei lá. É informática da FGV tem, ou da PUC. Acho que é da PUC. Que às vezes dá, né? Tem que ver qual é o mestrado, né? A gente pode conversar depois sobre isso. Tá Show. bem? Tem uma pergunta ali para você. Perguntando se eu tenho pós-graduação. Não. Não tenho. Essa é uma pergunta boa. Essa é aquela pergunta do milhão, né? Fazer ou não fazer mestrado? Aliás, eu estava discutindo isso aqui num grupo agora. Bem, a sua pergunta seria eu tinha, né? Mas eu vou falar um pouquinho da minha opinião sobre isso. Isso é bem interessante. Muita gente pergunta, cara, eu tenho que fazer um mestrado, é bom fazer um mestrado, tal. E o lance é que ele depende, igual o Gustavo falou, né? Tipo, hoje em dia o que eu tenho visto, cara, é assim, cara, é muito de novo. O porquê? O conhecimento tem valido mais, né? É, Normalmente se você é a sua competência. Inclusive eu até falei, pô, estudar, você vai estudar Python, quando eu falo estudar, não é estudar, ficar fazendo cursinho. É ir fazer um laboratório, um projeto, um probleminha prático para você desenvolver. E tipo assim, eu conheço várias pessoas que só têm a graduação e se deram muito bem, mas o conhecimento do cara é profundo. Eu já conheço gente que, sei lá, saiu do mestrado e que não tinha base igual o cara, sei lá, tinha 2 anos depois da graduação para terminar o mestrado. E o cara, com 2 anos do mercado de trabalho, o cara foi lá e evoluiu muito mais. E até em valor de mercado dessa pessoa, ela valia mais. Mas eu conheço, tipo, locais onde só contratam gente com mestrado e doutorado. Não, na verdade o cara fala que só contrata, né? Mas na verdade, se tu chegar lá com um currículo bom pra caraca, cheio de experiência, o cara te contrata. É o caso da, tipo, McKinsey, BCG, bem, que são consultorias onde, tipo, o cara começa ganhando. Mano, é assim, o cara começa com uns 9 no meio 14, com 2 anos, o cara já tá com uns 20 e pouco, assim, né? Consultoria de estratégia. Os caras, tipo, pro Senior Data Science e tal, os caras querem gente com mestrado. Inclusive, até o Natan tava aplicando pra uma dessas, mas, tipo, só que você chega lá com a experiência, tipo, igual a minha, vamos supor, eu consigo passar lá por esse filtro, sabe? Então, assim, é um dilema meio sinistro. Então eu diria, é pré-requisito para o cara ter sucesso nessa área? Não. Não fazer também não é essa a resposta. Porque se você fizer e tiver um puta aproveitamento, isso vai te ajudar muito. Inclusive eu conheço doutores
que eram da minha equipe, tanto na Accenture quanto na CAP, que os moleques são monstros. Tipo assim, o cara tem uma maturidade que ele adquiriu, principalmente, vou ter que puxar a sardinha, mas principalmente a galera da computação, porque apesar do cara ser doutor, como é da computação, é muito prático, né? É computação. O cara da computação, o cara é teórico, mas é prático ao mesmo tempo, né? Então, os caras tinham uma visão muito interessante. O cara sabia pegando técnica nova, sabia a fonte, sabia ler paper, sabia fazer umas paradas. Então, o doutorado deu uma bagagem para ele ser muito produtivo, sabe? O cara fazia coisas enormes. Então, depende muito. Mas, cara, eu conheço gente muito. Aliás, os que eu conheço mais bem remunerados não tem pós-graduação. Legal. E eu diria que o foco em mestrado, assim, tipo, é mais acadêmico do que os profissionais. Esses aí, então, é bem menos. Só uma curiosidade, Leonardo falando aqui. É só uma curiosidade, Gustavo. Existem muito mestres e doutores na área de estatística? Você pode comentar esse assunto? Mestres e doutores na área de estatística? Para formação estatística? Vamos lá, você fala, se eu entender bem, né? É porque assim, você está falando pessoas que estudaram estatística ou pessoas que são mestres em estatística? É isso que eu não entendi bem. Então, pode ser mestres e doutores em estatística. Então, Muitos, assim, é que assim, comparado com outras áreas, né? Isso, Não dá para dizer que são muitos. Você tem poucos programas Entendi. de mestrado em estatística e doutorado em estatística aqui no Brasil, tá? Tá. Por exemplo, assim, a matemática, né? Você tem muito mais programas Sim, de eu pós-graduação. venho da química, né? Eu fiz a minha graduação foi em química industrial. Então, é uma das áreas que tem mais mestres e doutores. Pois é, então Enfim, assim, aí por isso que não só por causa de uma visão, assim, de mas coisa. assim, por Mas exemplo, também, São Paulo, deixa eu fazer um comentário rápido. Em São Paulo, né, na USP, a USP forma muitos mestres em estatística todo ano, né? E o que a gente escuta falar assim é que o pessoal lá da USP que faz mestrado, a maior parte deles, inclusive, é absorvida direto, né, pelo mercado Não de deve ter trabalho. muitos doutores, né, Gustavo? sim. Eu venho da Unicamp. E aí eu também tenho muitos amigos estatísticos, né? Matemáticos. E aí é o que você falou, Antes mesmo até deles se formarem, já estavam todo mundo bem já. Mas ainda tem esse lado, assim, o pessoal que faz doutorado em estatística aqui no Brasil, uma boa parte deles, acho que muito mais do que a metade, acaba indo para o lado acadêmico, né? Você até pode ir para o mercado de trabalho também, mas Sim. você não precisa disso, né? Acaba que, assim, para você trabalhar, né, lecionando probabilidade, inferência num nível que dê a base, né, para um estatístico, em geral a gente precisa ter uma formação em estatística mais pesada, mas para o mercado de trabalho eu não vejo essa necessidade. Não, eu acho até que o mestrado ainda pode ser bom, porque ajuda a organizar as ideias na cabeça da graduação. Mas o doutorado no Brasil tem sido mais acadêmico. O mestrado é em estatística mesmo, né? É mais acadêmico o foco dele. Sim, legal. E aí, Gustavo, E Adriel, aí, fala aí, só para Leonardo, completar aí, parabéns aí pela apresentação. Uma maneira muito legal sua trajetória aí. valeu. 4 anos só de formado, né, digamos assim. Tem uma visão ampla da carreira. Acho que eu também, 4 anos de formado, não tinha essa visão também, não. Acho que, aliás, nem quando eu passei pela faculdade eu tive uma palestra, digamos, uma palestra, assim, uma conversa como essa que você teve. Então a gente ficou muito perdido, né? Só assim de experiência de professores comentando e tal, mas ninguém mais próximo, assim como um colega, né? Então, parabéns aí, cara. Sucesso para você. Pô, Muito valeu, legal. Eu que cara. estou começando aqui na estatística, né, que eu te falei, eu venho da área de química. Aí depois. Aí, Gustavo, aí tentei essa coisa dessa vida acadêmica também. Aí dei aula, né, tal. Também cheguei lá, fiz até o doutorado também. Aí Tu é eu. doutor em química? Sou doutor em química. Aí Caraca, hoje eu sou maneiro. funcionário, público. Depois eu caminhei para a coisa de concurso, né? Aham. Mas aí agora para estatística, né? Migrando um pouquinho para estatística, querendo aprender coisas novas. E aí, poxa, você clareou uma visão aqui boa. Valeu mesmo.
Pô, Parabéns valeu, aí. cara. Valeu demais. E, pô, legal, cara. Depois até se você conversar, maneiro essa mudança, né? Tipo, sim, porque fazer estatística, você já é doutor em química, maneiro. Mas é Cara, uma mas área muito legal, cara. por incrível que pareça, não no doutorado não, mas no mestrado, a química tem uma relação estreita ali com estatística, né? Sim, é. Então, até na química mesmo, eu vi muitas cadeiras de estatística, planejamento de experimentos, Isso. e também como eu trabalhei um pouco na área ambiental no mestrado, então tinha uma parte de validação de metodologias, então tudo era uma coisa, um protocolo estatístico, né? Então, Sim. assim, não é uma coisa também muito distante para mim. Logicamente que o curso de estatística houve coisas diferentes, né? Mas você me trouxe umas boas ideias aqui. Pô, show de bola, cara. E isso é legal que você falou da Estreita, né? Eu tenho um amigo que é até o Nicolas Marino, ele é da UFRJ, é formado pela UFRJ, né? Doutor em biologia, ecologia, né? O foco dele. Mas o cara é um dos cientistas de dados mais brabos que eu conheço, assim, tipo, cientista de dados, mas vamos pegar assim, a parte estatística dele é uma das melhores que eu conheço, porque o cara, igual tipo químico, né, acaba tendo essa parte, porque essas matérias usam estatística, as disciplinas, a área do conhecimento usa estatística ali, né? E ele manja muito do que você falou, planejamento de experimento, de modelagem. Eu acho que principalmente esse olhar crítico, né, em cima do que você está fazendo para ver se está tudo controlado ali direitinho, né? A gente faz muito isso, né? Fazer um experimento, vai fazer um teste AB, né? Vou testar uma hipótese e a galera que vem, tipo, doutorado numa área assim, tipo química, vamos supor, Existe física, biologia, uma área dá da banho nesse química que cara. é quimiometria, né? Então, é basicamente Pô, show de bola, estatística. cara. Vai curtir o curso. Na química, cara, só para completar um pouquinho, quando a gente termina, cara, infelizmente estamos num país que não investe muito em pesquisa, né? É, Então, assim, o mercado de trabalho não é bem parecido aí com estatística, né? Não tem essa vasta, digamos assim, linhas aí de atuação. Mas aí as pessoas acabam continuando estudando, né? Faz o mestrado, faz o doutorado, aí tentando alguma coisa mais para frente. Então tem muitos mestres e sim. doutores em química mesmo, mas acho que muito por isso, né, também, poucas Sim, vagas. não, tá, não, tá claro. O bom, igual você falou, o bom ponto que você falou do pesquisa, né? Eu não sei também o quanto que investe, tipo, o estatístico pesquisador. A vantagem muito é porque, como tem ciência de dados, porque assim, é que a gente tá muito preso aqui ao acadêmico, né? Mas se você vê uma faculdade de engenharia, por exemplo, você pega, sei lá, a USP, que eu tenho mais contato. Pô, 90% dos caras não trabalham com engenharia que cursou. Inclusive, isso é engraçado, todo mundo aqui, alguns estão vindo da graduação, tem gente que vai assim, vou fazer engenharia mecânica porque eu gosto de carro, vou fazer engenharia elétrica porque eu gosto de eletricidade, vou fazer engenharia química porque eu gosto de química, de petróleo, naval porque eu gosto de navio. E aí, quando você vai ver o mercado brasileiro, ninguém trabalha com a parada que ele estudou. Todo mundo, tipo, vai ser analista executivo de multinacional na área de business. Então vai ser executivo de venda, executivo de planejamento, de qualquer coisa, de operação de fábrica. Eu na BRF, pra você ter uma noção, eu trabalhei com a galera de planejamento de demanda, né? Disso, de venda. Cara, tinha engenheiro químico, engenheiro mecânico, engenheiro. Qual era o outro lá? Engenheiro civil. Que os caras faziam? Olhava, planejava a venda e via se a fábrica estava produzindo, se estava atrasando, quanto que tinha que produzir. O que tem a ver? Nada, mas o que? A galera usa o que? O conhecimento. É porque a faculdade te dá Por isso que eu falei, o irado é que você sai daqui falando, caraca, mano, consigo aprender qualquer coisa, né? Porque depois que você passa nas disciplinas aqui, você, pô, é um filtro enorme. Então a multinacional fala, eu vou entrevistar um monte de gente ou eu vou direto na fonte, entendeu? E aí é isso. Aí o estatístico, a parte boa é que ciência de dados é business, que ele pega essa parada aí das empresas, com estatística e computação. Por isso que a gente está muito bem posicionado, porque a gente está ajudando essa galera que é a maior parte, né? As empresas têm muito mais gente de back-office, de escritório,
do que gente ali técnico operacional, assim, com graduação, né? Quando você pensa assim no Brasil. Então a gente fica bem posicionado. E até faço uma ressalva, como eu falei do filtro, como você falou, aí, Gustavo, do mestrado, não sei se você perguntou, Leonardo, porque é difícil agora ter o doutorado. O que eu falei é que o cara não precisa, mas o cara que faz um mestrado hoje, o cara tá se formando na UFRJ, na USP, é o filtro do filtro, tá? Tipo, grandes consultorias, tipo, ou outras empresas, vai lá e fala, tá esperando o maluco, antes dele se formar, antes de se formar uma vez, o cara tá terminando ainda a dissertação. Eu já contratei gente assim, né? O orientador fica bolado. E tipo, a gente já contrata o cara, velho. Porque, pô, o cara tá fazendo, o cara é a nata da nata do negócio, entendeu? Eu já vou direto. Não precisa. Mas o que eu quero dizer é, o cara ficou mais tempo, vai lá e pega o cara. Um pouco disso. Mas legal, Leonardo. E o curso é muito legal, cara. Principalmente as matérias de probabilidade. Pra mim, tá? Tem gente é lógico, sou eu. Só fazer um comentário, Adel, você falou da Daiane, né? Marcolino, Sim. e ela tá convidada aqui também, né? Ela Ah, que show. vai vir aqui mais pro finalzinho. A princípio, acho que ela A vai ser Day a é última braba, que eu cara. vou chamar. Mas também, assim, eu queria destacar uma coisa para vocês, tá? Que, assim, eu já dei esse curso outra vez, eu chamei o Adriel outra vez, né? E a conversa franca que vocês estão tendo aqui com ele, tá? Nem todo mundo vai fazer com vocês, tá? Não é todo mundo que chega aqui falando de valores e de coisas assim, tá? Isso não é muito comum. Como até foi comentado agora aí, né, de experiências passadas, que isso não é muito comum você ver na faculdade. Quando a gente criou essa disciplina, o nosso objetivo também era esse, era tentar trazer os alunos que têm um certo carinho pela instituição e que se preocupam, né? Então é uma conversa que vocês têm, um espaço que vocês têm para perguntar, sem medo, para descobrir se é o que vocês querem mesmo, né? E lembrando assim que se vocês fizerem sucesso lá fora, vocês estão levando o nome da instituição, é bom para a gente. Então o Adriel, onde ele está indo, ele está levando o nome da ENSE, né? E ele vai É, cara, acabar isso abrindo é bom. portas, né? Todo mundo que conheceu o Adriel vai falar: caraca, você é um cara muito bom. Onde você estudou? Ah, eu estudei na ENSE. Ah, legal. Um dia esse cara vai cruzar com você e você vai falar: ah, eu fiz ENSE. Ele vai dizer: caraca, eu conheci um cara no passado lá, muito bom. Você deve ser bom também, né? Porque vocês estudaram no mesmo lugar. Entende? Então eu só queria destacar assim que a parte da conversa que vocês estão tendo aqui, essa conversa franca assim, não é tão comum, tá? Então não se acostumem, não se acostumem com isso. Tá bom? Cara, isso é muito real, cara. Tipo, eu tenho muito orgulho da Ence, mas isso que você falou é total, cara. Na época lá da Accenture mesmo, né? Tinha um executivo lá. Pô, isso foi o diploma de excelência. Eu tava lá, graças a Deus, estava performando bem ali e tal. Aí veio o Rafa. Aí veio a Sofia. Aí veio a Júlia. Ah, a Sofia não tinha, mas a Sofia. Ah, ela tinha uma menção lá. Enfim, não importa. Só que, tipo assim, fez um combo, assim, de esses. Vocês não conhecem esses três, mas, tipo assim, pessoal muito bom. A Júlia fez um sucesso imenso lá na Accenture. Então, assim, o cara falava assim, cara, eu não quero olhar para outro lugar, entendeu? Tinha gente que o pessoal da Ence estava mandando currículo para lá, os caras tava até. Teve uma hora que a gente falou assim, ô, calma aí, tem que fazer o processo melhor, não dá pra só. Tipo, tava quase contratando o cara automático, entendeu? Então, tipo, isso é muito relevante. Em seguradora, então. Tem muita gente da Ence. Outra coisa boa, no Rio, a Ence é a que mais forma estatísticos, né? Então você vai para as empresas do Rio, tá cheio de ensiano lá. E ensiano é meio clubista. Então, tipo, cara, naturalmente você vai na entrevista, você é da Ence, aí o cara fala assim, ó, se ninguém me convencer o contrário, eu vou contratar esse cara. É meio bizarro, mas é verdade. É só você não fazer merda. Tem gente que faz merda e aí não dá certo. Desculpa a palavra aqui, né? Mas mas é isso. Então a instituição tem muito e vale a pena levar esse nome. Inclusive eu já vi o oposto. Gente que é de faculdade que taca pau na própria graduação, própria faculdade. Isso é muito comum. E, mano, só tem a perder. Porque, tipo, o pessoal, pô, porque lá era horrível, lá não sei o quê, ou não tinha professor, não sei o quê. Aí me disse, eu vou lá procurar gente pra recrutar pro meu time. Não vou, cara. Tipo, se o cara surgir, é lógico que eu vou ver o cara, mas não é o lugar que eu vou lá coletar. O pessoal aqui da Ence às vezes é pescado. De vez em quando eu chego no Gustavo, pô, Gustavo, você tem alguém pra me indicar aí? Pô, tô precisando. Então é isso. A instituição impacta. Verdade.
Pessoal, mais alguma pergunta para o Adriel para a gente encerrar? Gustavo, Wagner, queria só acrescentar uma coisinha aí. É o seguinte, Adriel, para você me conhecer um pouquinho, eu tenho 59 anos, tá? E vai. Essa aqui é a minha quarta graduação. E a minha última, a graduação que eu fiz a carreira foi em engenharia de petróleo, e eu trabalhei 35 anos na Petrobras, aposentei agora. Bom, eu estou querendo falar mais para a nossa turma também, né? Primeiro, parabenizar você pela explanação, pela aula. Você deu uma aula, cara, que foi muito boa, de comunicação também, tá? Obrigado. Eu queria, a nossa turma tem muita gente que está iniciando, que está saindo do segundo grau, e eu fiquei imaginando o tempo todo que você estava falando, cara, é uma coisa que, assim, a gente não tem quem fale, entendeu? Você deu, assim, um panorama que, para quem está iniciando no curso, ele é primordial para poder a pessoa se aprumar, a pessoa se localizar, a pessoa sentir o que quer mesmo, entendeu? Assim, então, ela vai ser de uma utilidade muito grande. Com esse tempo que eu tive de trabalho, eu, logicamente, peguei muita experiência em todas essas áreas que você falou. Eu tenho mestrado também, estudei inglês durante 5 anos, 7 anos em escola particular. Então, eu passei por todas essas etapas aí que você falou, cara, e eu sou testemunha, assim, fiel do que você disse. E para quem está começando agora, pessoal jovem aí, com essa idade, cara, assim, poderia gravar essa aula e botar isso na cabeça, o que você falou, sabe? Essa parte, eu achei muito importante a parte inicial de curso que você tocou, como sentia a estatística, as disciplinas, como levar as disciplinas. Isso é primordial. Isso dá um adiantamento para a gente na vida que é imensurável, porque você perder 2, 3 anos de curso para desistir, entendeu? E às vezes pode até ser que uma coisa que você está em dúvida, você venha realmente a gostar daquilo que você está fazendo. Isso que você deu, essa aula, esse panorama aí, eu acho que só faz a gente gostar mais ainda da área, sabe? A gente é uma área muito boa de trabalhar realmente. Então é isso, cara. Eu queria parabenizar você do que você apresentou aí para gente. Eu, com 59 anos, cara, estou aprendendo aqui. Assim, é incrível. Mas eu pude, com a estatística, na Petrobras mesmo, por ser uma empresa de ramo de petróleo internacional, então a área de estatística é uma área que ajuda na tomada de decisão, que vale milhões, tá? Uma decisão, quando a gente decide, quando a gente vai fazer uma coisa e toma a decisão correta, a gente não consegue mensurar qual que é o valor daquela decisão, mas através da estatística, desses modelos que você apresentou, que você deu um panorama, é uma coisa que toda empresa só tem a valorizar, a investir nas pessoas que têm essa performance, que têm esse entendimento. Então, assim, eu acho que você deu um panorama muito bom. Eu queria só colocar, Gustavo, com relação. A Bruna levantou uma coisa aí que eu achei, viu, Adriel? Me desculpa, mas eu achei que você, talvez, eu não sei a sua fluência no inglês, e realmente é uma dúvida muito forte que a gente tem com relação ao inglês. Eu concordo com você. Inglês, hoje em dia, não digo nem só inglês, né? Se você puder fazer o espanhol, uma segunda língua, é muito bom, te expande as possibilidades, te expande a cabeça, te abre brechas para várias outras faculdades, mestrado e qualquer outra coisa, né?
Mas Sim. o inglês, por ser o inglês por ser uma língua mais internacional mesmo, né? Você consegue aprender o inglês indo muito assim, estudando fora, sabe? Nossa, o cachorro aqui tá. Mas é o seguinte, eu fiz inglês esses 7 anos e trabalhei com pessoas, com americanos, direto com americanos, né? Eu vim aprender o inglês foi realmente na prática, falando É. inglês, falando com as pessoas e aquelas pessoas que têm assim um básicozinho de inglês, se ficar uns 2, 3 meses numa imersão, numa coisa assim, e que, sabe, é uma sugestão, é uma coisa que todo mundo tem dúvida realmente, aqueles que não sabem inglês têm essa dúvida, mas eu trocaria tranquilamente 3 meses, 6 meses de imersão em inglês pelos 7 anos de escola particular. E assim, é um aprendizado, como todo mundo está jovem aí, né? Então é um aprendizado muito rápido, mas muito rápido mesmo, e que vai livrar um bom tempo também com relação a esse aprendizado, que eu concordo com você, é imprescindível também para todos, tá? Então é isso aí, Gustavo, não vou estender mais não, eu queria parabenizar vocês dois, porque o Gustavo também coloca a coisa também de uma forma muito branda, muito suave e te dando liberdade para a gente propor também, né? Valeu aí, viu? Obrigado. Pô, valeu, Wagner. Cara, brigadão. E concordo, cara, com tudo que você disse. E até o que você falou do inglês, eu não sou pedagogo disso, né? Mas até essa parada de 7 anos aí é meio praticamente virou coisa do passado, né? Tipo, hoje em dia o pessoal fala muito aí disso aí, cara, cair pra dentro. Eu falei lá do lance dos indianos que eu gravei lá, depois eu fiquei quase um ano falando com os caras todo dia, né? Então era call, até no horário da Índia lá, postava o call cedaço, às vezes de madrugada com os caras, enfim. Mas foi bom, cara. Foi bom demais pra desenvolver É que tudo que eu vocês cresci. talvez vocês não saibam, né? Todos aqui não saibam, mas eu acredito que para fazer um curso desse tem que ter um pouco, eu acho que tem que ter dinheiro, não é a possibilidade da maioria, eu imagino. Mas, por exemplo, mesmo aqui no Rio, você tem cursos de imersão, tá? Para todos saberem, você faz uma imersão de um mês, você fica um mês num hotel ou num lugar isolado, onde as pessoas só falam inglês, não tem outra língua que possa ser falada. É uma forma de você não fazer. Isso é proporcionado por algumas empresas, né? Patrocinado por algumas empresas. Eu não sei se é aberto para fora, mas, enfim, existe essa possibilidade de fazer e contando, né, que a imersão mesmo é o que faz a pessoa falar mesmo e aprender em uma velocidade muito maior. Não, show de bola. Também queria agradecer os comentários, viu, Wagner, né? Isso aí. Eu também, depois a gente conversa mais outro dia, eu também fui da Petrobras, né? Então eu tenho uma relação grande com a Petrobras e a gente pode conversar sobre isso num outro momento, até porque vai ter um dia que eu também vou dar minha palestra aqui, a gente vai poder conversar coisas mais pessoais. Mas assim, eu sei que vocês poderiam querer perguntar mais coisas para o Adriel, mas até pela hora, tá? São 10h26, eu vou parar por aqui. E aí, assim, o Adriel, como ele mesmo falou, é muito fácil de encontrar ele, né? Então, assim, tem lá no LinkedIn, vocês podem me perguntar também, se de repente ele quiser deixar aí algum contato, algum e-mail, alguma coisa, né? Mas, enfim, vocês podem perguntar depois e, e tirar alguma outra dúvida que tenha ficado. Mas eu acho que foi bom, eu fiquei feliz de ver nos comentários que várias pessoas ficaram entusiasmadas, assim, né? Ficaram felizes com as coisas que o Adriel trouxe aqui para gente. E, e é isso. Então, eu queria agradecer de novo, Adriel, por estar aqui, pela parceria aí. É bom ver você tendo sucesso na sua carreira, tanto pelo lado pessoal, que eu te considero um amigo, quanto vendo você como um egresso da ENSE, né? Então, é um orgulho para a gente saber que você tá bem visto levando o nome da ENSE por aí.
E para os demais alunos que estão aqui, eu queria dar boa noite. E na terça-feira a gente continua. Esse vídeo aqui ele vai ser gravado, tá gravado. Eu coloco no YouTube por um tempo, né? Então, por exemplo, a outra vez que o Adriel esteve aqui, falou, ficou um tempo e não está mais na internet. Então, para a gente não Pô, ficar. tem que É uma deixar lá coisa para a gente, monetizando né? pra gente. É, né? Tem que deixar lá monetizando lá. Pois é. Mas é isso, gente, tá bom? Então, boa noite a todos. E terça-feira a gente volta. E, Adriel, né, qualquer coisa, estamos aí. Obrigado aí pela parceria, tá bom? Obrigadão, hein? Então é isso. Boa Pessoal, noite. boa noite aí. Valeu aí. Obrigado, Gustavo. Boa noite. Boa noite, até a próxima semana.